Olá ouvintes, estou aqui para agradecer sua visita neste vídeo. Caso tenha gostado e quiser colaborar, temos a plataforma Apoia-se, e também aulas no preço de um sanduíche. Fique agora com o React. Muito bem, estamos gravando. Hoje vamos falar desse debate aqui do Pirula e do Rodrigo Silva. Gostei, achei os dois muito cordiais, né, na discussão. Consegui assistir tudo, por incrível que pareça, né, porque são 9 horas. E não é o primeiro debate do Pirula com 9 horas. Ele já tinha feito mais outros dois. Se a gente juntar tudo, dá quase 30 horas, velho. É bizarro. Não tem nem o que dizer. Mas, claro, eu usei aqui a tecnologia 2x, né, de velocidade do YouTube. Bem, na verdade, o meu computador, ele tem aqui uma extensão do Google, que você consegue colocar 3x, 3x e meio. Eu gosto de ver vídeos em velocidade máxima. Eu sei que tem gente que critica muito isso. Né? Não, você tem que ouvir a voz natural das pessoas e blá, blá, blá. Tá bom, né? Mas tem situações que não tem como fazer isso. Beleza, se você puder ouvir naturalmente as pessoas, não tem problema nenhum, né? Ok. Mas, se tratando aqui de um podcast de 9 horas, desculpa, não tem como eu ficar 9 horas plantado aqui escutando isso, cara. Ainda que eu esteja fazendo tarefas, porque é áudio e tal. Mas enfim, preferi usar a tecnologia aqui 3x, tá? Na extensão. Bom, então vamos reagir a esse vídeo. Tem alguns comentários a fazer. Gostei da participação dos dois, tá? Não só do Rodrigo, do Pirula também. Então vamos lá. Peraí que tá no mudo, né? Enxergo a Bíblia como um livro histórico, né? E com todas as... A Bíblia é um livro histórico, né? Porque ele disse ateu e tal. Mas não só, tá? A Bíblia também é um livro poético, a Bíblia também é um livro sapiencial. Então, é um compêndio de 66 livros, gente. Então não é só um livro histórico. Ele tá falando assim, mas mesmo ele sendo ateu, ele tem que considerar que não é só isso, né? Vamos lá. Não mais ou menos histórico do que o Corão, do que o Zen da Vesta, do que o, sei lá, Mas o Corão não é tão histórico assim, né? O livro Vesta, hindu, também não é tão histórico assim. Julgaria a Bíblia mais. No entanto, tem muita gente, historiador, arqueólogo, que diz que a Bíblia tem a sua tendenciosidade lá pelos escritores e tal. Não vamos entrar no mérito da questão. Como eu falei para vocês, são autores em tempos e locais diferentes. Então, não dá para a gente pensar que seja uma coisa unânime nos termos de um único grupo sacerdotal que tentou deturpar ali algumas realidades históricas para favorecer um determinado grupo. Há quem julgue dessa maneira, mas não necessariamente. A gente tem que avaliar com mais cuidado isso. O Popol Vuh, lá, que é aquele lá dos maias, né? Ou sei lá, o Bhagavad Gita. Né? Então eu enxergo como um livro histórico, né? Ou a Ilíada do Homero, ou sei lá, né? A Ilíada do Homero não é tão histórica assim como poderíamos pensar, né? Vamos lá. Pelo amor de Deus, comparar a Ilíada de Homero com a Bíblia eu acho que é um pouco injusto. A gente está falando de um livro poético, um épico grego, mas que já tem uma intenção de ser uma peça estética. Não é o caso da Bíblia. Pelo menos não em todos os textos, né? Tem a parte que é histórica, tem a parte que é mitologia, enfim, que vai se juntando ali, não sei o que, compondo, como acontece com todos os outros livros históricos. Quando você fala de mito, né, muita gente confunde. Porque você pode usar a palavra mito para detrair, ou usar em termos pejorativos, aquele texto. E não necessariamente é algo pejorativo, porque o mito ele é uma linguagem, também de caráter, portanto, poético, podemos pensar assim. E quando falamos de mitema, estamos falando de uma partícula fundamental do mito que se mantém numa determinada narrativa e que não tem, portanto, um caráter apofântico no sentido de prescrever ou avaliar, melhor dizendo, né, se aquilo é verdadeiro ou falso. E sim que aquilo tem uma relação vinculadas, por exemplo, a um aspecto ético, estético e também relativo, claro, a uma lição moral. Não só isso, mas também. Você tem essa somatória de coisas. Tem livros mais antigos, tem livros mais recentes, né? Então, se não me engano, o último Apocalipse, né? Que é mais recente de todos. O último na cronologia bíblica. Na ordem temporal. Por isso que tu foi de João, as cartas de João, a gente tem uma disputa qual é primeiro. O Atos é anterior. Tá. Então terminou no final do primeiro século. E o mais antigo acho que é Deuteronômio, né? O mais antigo seria Jó. Tudo que é Jó. Tá. Não, Deuteronômio é acusado, muitos críticos textuais acusam Deuteronômio de ser um texto mais atual, né? Mas isso aí é um pano pra manga, é uma discussão na alta crítica. Mas, enfim, vamos lá. Enfim, você tem aí essa diferença, então eu enxergo dessa maneira, né, como uma coisa mais histórica, né, entendo que tem as suas partes, a parte histórica da Bíblia, que é inegável, não tem como você pegar assim, né, falar que não é, e entendo que tem uma parte alegórica que tem a ver com como aquelas pessoas daquela época explicavam a vida, explicavam as coisas e colocaram a vida daquela forma, com um recorte cultural também dali, né, por isso que há uma diferença entre o que está escrito na Bíblia e o que está escrito em outros livros de outras culturas que vivem em lugares diferentes. Na verdade, cara, se você pensa na quadriga judaica, na quadriga católica, tem uma vertente judaica também, numa linguagem, obviamente, em hebraico, que é mais ou menos parecido, mas na quadriga católica, da igreja, você tem uma interpretação, a admissão da interpretação literal em algum aspecto, da interpretação moral em algum aspecto, da interpretação alegórica em algum aspecto e da interpretação anagógica em algum aspecto. Quando você fala de teologia,
vamos colocar assim, a teologia revelatória, né, ou teologia especial, você está falando de questões puramente teológicas, porque a teologia natural, que é da filosofia clássica, não tem como você saber se Cristo ressuscitou dos mortos. Tá? Agora, isso é dado no texto, na Bíblia, que coloquemos aqui como teologia especial, no sentido de que é a mensagem de Deus para o mundo. E infelizmente aquelas que não tinham escrita a gente perdeu, né? Ia ser interessante para saber como pensava. Né? Tem algumas que ainda estão vivas. Mas várias pessoas me perguntam esse lance, de, por exemplo, assim, Pirula, mas para pra pensar, se você coloca, sei lá, se você acredita, por exemplo, que nem você falou, na parte da ressurreição, pô, você tá falando de um defunto de 3 dias, né? Qualquer pessoa que já tenha sido obrigado a ver um corpo morto de 3 dias sabe que aquilo ali não é agradável, que aquilo lá não é gostoso, e que a menos que você tenha colocado num freezer muito bom, o negócio não tá novão. E eu comentei isso num vídeo recente até, que gerou um bug em muita gente que tava assistindo, até só porque ignora, várias cara. vertentes religiosas Só que ignora. interpretam a ressurreição de forma diferente. Alegórica. Tudo que você fala na internet vai desagradar alguém, né? Então não tem jeito, bicho. Ou a gente acostuma, né? Ou então não falamos nada. Enfim. Ou espiritual apenas, e não corpo físico. O Bultmann, por exemplo, Rudolf, alemão, ele... O Rudolf Bultmann, inclusive, eu tenho alguns vídeos que falam sobre o Bultmann aqui no canal. A gente tem que tomar cuidado, tá? Para não achar que o Bultmann é um cara que queria desconstruir a Bíblia ou picotar a Bíblia. Muito pelo contrário, o Bultmann ele faz uma crítica, viu, Rodrigo? Ele faz uma crítica ao liberalismo teológico, né? Lembremos bem. Ele fala de um aspecto relativo à desmitologização da Bíblia, no sentido em que que Cristo e os apóstolos viviam no mundo circundante. E aí ele apelando àquela ideia de Zeitgeist do Heidegger, que aí sim é uma crítica boa que se faça ao Bultmann, porque se ficar se escorando no Heidegger não é uma coisa muito boa, a meu ver. Não que não seja um grande filósofo, né? Foi um dos maiores. Não acho que foi o maior do século XX, não, de forma alguma. Mas tem quem ache. Enfim, foi um grande filósofo, né? E o Bultmann se valeu muito desse aspecto mais da existência, né? Não do existencialismo, tá? Mas da visão de existência ali do senhor Heidegger. Bom, mas enquanto a ideia de pensar o mundo circundante de Cristo e que eles dependiam de alguma visão específica à época, que hoje não é sustentada, inclusive pela ciência, talvez ele tivesse alguma razão ali, mas não no sentido de negar a ressurreição de Cristo enquanto uma ação direta de Deus. Porque se você nega a ressurreição de Cristo, realmente, para mim, é um problema. Né? Eu precisaria ainda rever um pouco do Bultmann para ver até onde ele vai com essa ideia, porque se ele defende o querigma, ele teria que... Querigma, que é aquela parte fundamental, né, da mensagem, teria que ter o escopo ali, não só linguístico, mas ontológico. E quando falamos de ontológico, falamos de uma realidade onde ele, de fato, Cristo, de fato, ressuscita dos mortos. Né? Vamos ver. E era da área que a ressurreição era um mito. É um problema. E aí, eu cheguei a falar para você ser cristão, pensa assim mesmo, nesse questão da ressurreição. Você tem que acreditar que Jesus ressuscitou, de fato, um corpo físico, em carne, que estava morto por 3 dias, e voltou a andar. E voltou a falar, e voltou a se comunicar. Aumentar a sua dopamina não vai te tornar uma pessoa mais produtiva. Muito se ouve falar sobre a dopamina hoje em dia. Mas o que pouco... Se você não acredita nisso, por definição você não é cristão. Você a Bíblia fala é para-cristão. de um corpo físico, né? Não, e ele tá falando que muito teólogo devia... Ó, é um ateu que tá falando, teólogos aí que acham que é tudo mito, ó. É um teólogo, né? É um ateu que tá falando. Porque foi assim que eu entendi quando falaram o negócio do cristianismo. Você não é um ateu que tá falando assim, você tá dando um puxão de orelha. Tá. Entendi, no pessoal é um ateu que tá falando, que eu pretendi, ele é. Tá, então, É complicado isso, cara, porque na verdade, quando você vai pro primeiro e segundo século, depois desse advento extraordinário do ministério de Cristo e da sua morte tão brutal, muitos cristianismos se formaram no sentido de muitas visões a respeito de Cristo, tá? Não estou dizendo que há muitos cristianismos e que todos são verdadeiros, seria aporético isso. Eu acho que o proto-ortodoxia dos apóstolos é a maneira correta, porque eles foram testemunhas oculares, viveram com Cristo e testemunharam isso, certo? Mas você tem outras visões, inclusive gnósticas, já do segundo e terceiro século, pós-cristão, claro, que têm visões diferentes a esse respeito e não admitem a ressurreição, e que são inclusive condenados como heréticos pelo próprio evangelho. O próprio João, né, nas suas cartas, alega exatamente que aquele que não crê que Jesus veio em carne, no sentido de que ele veio cumprir um chamado de Deus, né, o Logos encarnando, então esse que nega que Jesus veio em carne, certamente é do diabo, porque está negando o evento fundamental da fé cristã. Tá? Então tem todas essas questões que a gente tem que avaliar. De um lado heterodoxia, do outro lado proto-ortodoxia, se torna a ortodoxia após inúmeros concílios, mas também os concílios vão ter alguns problemas, né, que a gente pode discutir no outro vídeo, mas isso tudo tem que ser levado em consideração. Muita gente pode acreditar no cristianismo, mas não na ressurreição de Cristo nos termos que os apóstolos colocavam. Isso é possível. Agora, dizer que essa pessoa é cristão, bom, se não é no sentido ortodoxo, no mínimo.
E aí é aquela coisa, então pelo que eu entendi é isso, né? Todas as outras coisas que definem um cristão, você pode até relativizar, não, mas ele subiu aos céus ou não, mas ele fez, sei lá, ele performou milagres ou não, ele nasceu da virgem ou não. Agora, a ressurreição, se você tira, né, você pega as cartas de Paulo, mas joga no lixo, né? E aí não tem jeito. E as cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. O Pirula tá indo bem, cara, porque realmente Paulo diz isso. Aliás, o Rodrigo vai citar o versículo que Paulo fala sobre esse assunto. Então o Paulo foi o pessoal falou, tinha um ateu que falava que Paulo era o marqueteiro de Jesus, foi o primeiro, né, que ele foi o que mais conseguiu espalhar a palavra, né, mais que os apóstolos. Eu não chamaria marqueteiro, cara, que parece uma coisa, parece não, é uma coisa muito anacrônica você chamar Paulo de marqueteiro, porque até dá a impressão de que Paulo era um cara que estava interessado no cristianismo por segundas intenções. Nada pode estar mais longe da verdade do que isso, tá? O Paulo foi alguém íntegro, totalmente íntegro na sua sinceridade a respeito da fé cristã. Cara, você pode acusar Paulo de qualquer coisa, menos da integridade dele nesse sentido. Então, chamá-lo de marqueteiro, eu discordo completamente, mas quero fazer a ressalva aqui que os caras estavam falando ao vivo, né? Então não tem como ficar procurando pelo em ovo também, né? Eu entendo, né? Porque, você falou alguma coisa, tá? Falei, mas não queria ter dito isso, é normal, né? Eu tô gravando aqui, eu tenho tempo, né? Inclusive para editar o vídeo. Eles estavam falando ao vivo, a gente tem que levar em consideração isso também. Vamos lá. Então, quando eu falei isso em vídeo, várias pessoas falaram, tipo, Pirula, então quer dizer, você tá dizendo que eu não sou cristão? Por exemplo, você não acredita que Jesus ressuscitou em carne e osso? Não, então você não é cristão. Ponto. Faz sentido. Não, você não é cristão. Eu falei, mas eu gosto... Isso é o que muda a perspectiva. A questão é, o que o Pirula quis dizer com isso, né, no vídeo dele? Porque certamente ele estava meio que colocando um checkmate ali, né? Você está dizendo que é cristão e você não acredita na ressurreição de Cristo, quer dizer, você não acredita no sobrenatural, você não acredita no milagre. Se você diz que é cristão, mas é muito mais naturalista, se você se diz evoteísta, né, porque admite a evolução e ao mesmo tempo o teísmo, o que a gente poderia chamar inclusive de teleologia, no sentido fraco e não no sentido forte, se é que possamos fazer essa divisão de teleologia fraca e teleologia forte, não teologia, hein, não vou confundir. Mas o que é teleologia? Daqui a pouco eu vou explicar muito, ou em parte, né, algumas questões relativas aí à filosofia clássica, para a gente entender esse ponto, já que minha perspectiva é puramente filosófica, né, e respeito muito as disciplinas aqui, arqueologia, paleontologia, biologia, dos caras aqui, mas vou puxar a sardinha, lógico, para filosofia, porque foi o que eu estudei. Então, o que é teleologia? Causa final, pessoal, mas daqui a pouco eu explico mais. Vamos lá. Exato. Paulo fala exatamente o que ele está falando. Tá citando Paulo aqui, eu vou pedir licença para citar Paulo. Paulo, é o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ponto. Aí, ó. Agora, o que acontece? Perfeito, cara. Perfeito. Muitas pessoas seguem Jesus, ou dizem que são cristãos. Só meio que ficou com o pé atrás com a intenção do Pirula em dizer isso, né? Por que ele está dizendo isso? Porque ele está colocando na parede os caras que se dizem evoteístas. Imagino eu, tá? Imagino eu, não sei. Ensinamentos. E aí, pelos ensinamentos, eu tô de acordo. Pelo menos com uma boa parte deles. Claro. Com uma boa parte deles eu tô de acordo. Né? Alguns eu acho que aí já é meio fanático. Mas... como cortar a mão depois que você pecar, ou os pés, se você pecar com os pés. Tudo isso tem um elemento hiperbólico, né, no ensinamento de Cristo que a gente entende bem. Que Jesus, ele diz ser perfeito como Pai é perfeito, olhando lá para um elemento ideal. Mas de repente, 1 é mais do que 0. Se você fez 2, mas não fez 1000, que é a perfeição, ainda é válido, porque é melhor do que ficar no patamar 0, entende? Então, nesse sentido, o cristianismo, ele não endossa uma utopia de perfeição do indivíduo, apesar de colocar esse alvo para as pessoas se esforçarem nesse sentido. Mas não se esforçar para ser salvo, tá? Muito pelo contrário, porque nós somos salvos, segundo a própria doutrina paulina, pela graça divina. E aí eu vou explicar para vocês um problema relativo a essa ideia de cristão secular, porque de onde é que ele tira o fundamento? Né? Não do seu cristianismo, mas da sua ética, que é um valor da modernidade, e a gente vai discutir um pouquinho, portanto, de ética nesses termos, principalmente num aspecto mais aristotélico. Vamos lá. Ele tá falando, amar os outros, evitar violência, não se apegar a bens materiais. Porque, essencialmente, pra mim, você tem duas, assim, do que eu li os evangelhos em português, né? Então já começa o primeiro erro. Não é um erro, não. Não é um erro, né? Mas é acessível. Eu poderia ter lido, sei lá, eu não vou ler em grego, não sei. Desde que não seja nova eu entendi, foram duas língua, né? Desde que não seja aquela, não é nova língua, na linguagem de hoje, né? Se ler a Bíblia na linguagem de hoje não é legal não, cara. Assim, você pode até ler acompanhando com um texto mais rigoroso, como a NVI, por exemplo, Nova Linguagem Internacional, essa é boa. Ou tradução Almeida e atualizada também é boa. Mas eu não recomendaria muito não a linguagem de hoje, enfim. E eu lembro como ateu, né? Jesus traz uma mensagem muito, mas muito clara de não violência. Sim. Exatamente. E de desapego a bem material. Okay. Ponto. E é essencialmente esses os caminhos. Eu, assim, o que eu entendi quando ele fala de me seguir nos meus ensinamentos. Ele fala assim, meus ensinamentos é o quê? Não se apega aos bens materiais, porque o que é importante não está aqui. O que é importante não está no material. E não seja violento. E aceite as coisas que aparecem e assim, mas tem a parte dos vendilhões do templo. A parte dos vendilhões do templo, que é a parte que Jesus perde a cabeça. Ele começa a... Opa, aqui eu discordo do Pirula. Não, Jesus não perdeu a cabeça. É que esse pessoal hoje em dia é muito difícil entender o que significa uma ética que admita a validade da indignação e da ira. Ficar irado é pecado? Não. A própria Bíblia em Tiago vai dizer que irai-vos, mas não pequeis. E na ética aristotélica, inclusive, também é possível você se irar
e não pecar. Claro que o Aristóteles vai falar da temperança, na linguagem dele, claro, é importante, mas a ira justa é simplesmente isso, justa. Você pode se irar de acordo com a proporção de um determinado fato. Não é errado isso. Acho que a gente está muito contaminado com a visão estoica. O estoicismo tem muitas coisas boas, né? O pessoal gosta, inclusive, de ficar falando de estoicismo por aí. Mas ele tem muitas coisas erradas, né? Por exemplo, essa aceitação total e completa e fatalista, né, do destino no estoicismo me parece muito errada. Então, sim, você pode se indignar e ficar irado. Não tem problema nenhum. Mostrar essa indignação à luz da proporção do fato, tá? Não estou falando exagerando, sendo radical na sua ira, ou deixando o sol se pôr sobre a sua ira, mantendo esse rancor, mantendo esse sentimento que pode ser destrutivo. Eu estou dizendo que, numa determinada proporção, indignado pela injustiça, por exemplo, eu tenho isso aqui, ó, te mostrar para vocês já de cara, que eu tinha separado para fazer isso. Eu postei isso aqui ontem, que é olha só, ao lado de José Dirceu, em Paris, Cacai celebra cassação de Dallagnol, que foi confirmada, né? Então, cara, vocês sabem quem é José Dirceu? E vocês sabem quem é esse cara aqui, que é eu até brinquei, né, colocando que ele é o Saul Goodman, que é aquele advogado do Heisenberg em Breaking Bad. Desculpe, Saul Goodman, por fazer essa comparação, me perdoe. Eu sei que isso aí te ofende, né? Mas o Kaká tá até em outro nível, mas ele é meio que um cosplay, né? E eles estão juntos ali, um fazendo a arma, o outro fazendo o L, né? Ou seja, destruímos o inimigo político e confirmamos o governo que nos apraz, como estava dentro do plano. Inclusive, o Nicolás Maduro fala muito disso. Cara, isso aqui é uma coisa que você deve ficar irado. Você não pode ter sangue de barata. Quem disse que o cristianismo apregou que você tem que ser bonzinho, idiota e ter sangue de barata? Fala, mas Jesus falou para dar outra face. Tá, mas tudo bem, Jesus falou isso. Mas você viu o comportamento de Jesus com toda a injustiça da sua época? Não só dele, mas do João Batista também. Olha para o comportamento dele. Você acha que ele tinha sangue de barata? Não, não tinha. Então, dar a outra face não tem nada a ver com você se negar a falar a verdade ou baixar a cabeça para as injustiças. Ou ficar agindo como um estoico que aceita tudo porque tudo é uma questão do destino. Não que todo estoico aceitasse isso dessa forma, tá? Eu tô, claro, generalizando um pouco aqui. Mas, no caso de Cristo, ou do cristianismo, falar a verdade, até de um modo profético, como os profetas do passado faziam, do passado ali do Antigo Testamento, de chegar na cara do rei, apontar o dedo e dizer, olha o que você fez, estava incorreto. Essa é uma obrigação. Nossa, quando nós entendemos o que é o certo e o que é o errado. Até do ponto de vista epistemológico, eu vou explicar isso aqui também. Vamos lá. Essa não é tradição. Essa aí eu não esse é X. É lugar ali, 90% de certeza. Então, a parte dos 20 milhões do templo, até teve gente que falou, assim, eu comentei que no vídeo meu, que eu falei que invadir templos e igrejas é errado. Uhum. É engraçado que a gente seja obrigado a falar isso, né? Não é errado, não invada a igreja. É lógico, né? É propriedade privada, inclusive. Seja de qual religião for. Mas enfim, né? No caso de Jesus, a questão do vendilhão do templo, a atitude dele é de acordo com o zelo do templo de Jerusalém. E quando a gente fala templo de Jerusalém, não tem como comparar com qualquer coisa que exista hoje, tá? Assim, você pode até comparar um muçulmano falar na mesquita de Omar, talvez, sei lá. Mas não, é que está inclusive no lugar do templo. Mas a grande realidade é que o templo de Jerusalém tem um significado único. Não é um monte de templos que os hebreus faziam. Não, é um templo único num determinado lugar vinculado a uma determinada terra. Ou no lugar onde Abraão teria entregue o seu filho a Deus, né, o Isaac. Tem toda essa questão muito profunda na fé judaica, cristã também, evidentemente Paulo cita isso, inclusive em Gálatas. E o Islã troca Isaac por Ismael, né, curioso, inclusive, essa questão. Mas também tem esse vínculo, né, as fés monoteístas, com a carreira, digamos assim, de Abraão. Isso é muito importante. Então, o templo tem uma visceralidade para o judeu que é tão forte. E o fato deles não terem templo hoje não significa que não terão no futuro, que não buscarão tê-lo de alguma maneira, certo? Porque a religião do templo, o misticismo do templo, inclusive é o tema daquele livro da Margaret, eu sempre chamo ela de Mary, não, é Margaret Barker, que escreveu o livro Introdução ao Misticismo do Templo, onde ela explica por que a fé de Jesus tinha um vínculo com esse pensamento tanto do primeiro templo quanto da reconstrução do segundo templo, com aquelas amálgamas com valores persas, né? Mas não necessariamente sendo uma cópia do zoroastrismo. Coisa que a gente tem que explicar no próximo vídeo, aí não dá tempo aqui. Vamos lá. O templo, o terreiro, amiguinho, não invada, né? Não quebre tudo, não põe fogo nessas coisas. Tem que falar isso, né? Eu sou obrigado a ter que falar, não faça isso. Isso é crime, né? E aí a pessoa falou, mas Jesus não quebrou as coisas no templo? Olha, Dionísio. Pra começar, porque Jesus, até onde eu entendi, ele não quebrou o templo. Exatamente. Ele tirou os caras que estavam vendendo. Aí já é um anacronismo sem precedentes. Hoje eu tenho um convite. Para quem é esse convite? Para pessoas que detêm conhecimento em alguma área e que esse conhecimento pode... Vendendo coisa lá na frente. Exatamente. Né? E mesmo que ele tenha perdido a cabeça, a meu ver, isso não muda a mensagem de não violência. Uhum. Não muda a mensagem de não violência. Mesmo quando ele fala que ele Jesus não perdeu a cabeça, Pirula. Pelo amor de Deus, cara.
Vamos lá, vai. Espada lá. Mas eu sou espada, não pense que vim trazer a coisa, vim trazer a espada. Vim trazer paz. Sim, isso daí eu interpreto de uma maneira meio que... Que dá a impressão que ele tá falando, Jesus, vamos nos conter, que o senhor não sabe o que está fazendo. Não. Ira é algo que pode se manifestar numa pessoa que enxerga a injustiça. O que ela não pode é se deixar destruir pela ira interna, aí já não. Vamos lá. Jesus falava com as alegorias dele e tal, não sei o que, com as metáforas dele. Então, parábolas. Desapego aos bens materiais. Essa é uma mensagem que pra mim ficou, assim, óbvio no lance. Pra mim, quem não entendeu, eu não ligo. Ou eu não falo grego, vai ver que em grego é outra coisa. Mas em português eu li, cara, desapego ao bem material, ponto, fim. E não violência. É isso que eu entendi da minha... Cara, é perfeitamente... É como eu falei, tem um aspecto hiperbólico aí. É perfeitamente possível chegar... Mas, eu acho que tá descrito dessa maneira. 60, 70% eu sigo isso daí. Então, eu sou uma pessoa não violenta, evito violência em vários aspectos, né? Tirando quando... Se colocar nessa equação também, como Jesus fala das questões materiais, a esperança do mundo vindouro, tá? Da ressurreição dos mortos e tudo isso. Não tem uma relação comunal no sentido comunista, que aí sim é um baita do anacronismo, como muita gente quer colocar. Como se Jesus fosse um tipo de Che Guevara, ou no caso de teórico, um cara como Marx ou Engels. Nada poderia estar mais longe da realidade. Agora, você pode pensar que os socialistas utópicos se basearam um pouco no cristianismo. Tem muitos autores que falam, Antônio Paim, né, fala isso. Não confunda com aquele Paim que tem por aí, não, hein? Cuidado. Tô falando Antônio Paim, que é um senhor já de idade, que escreveu inúmeros livros, então não confunda os Pains, pelo amor de Deus. Não tô falando de Kim Paim aqui, não. Bom, o Antônio, ele menciona isso quando ele descreve a sua análise sobre o comunismo na história. É bem interessante. Então tem alguma influência ali de você pensar o cristianismo agora nos termos que Eric Voegelin vai colocar como imanentização do escatom. O cristianismo não é, o cristianismo prega o escatom. Quando passa-se o tempo, os utópicos socialistas percebem esses valores e tentam implantá-los agora imanentizando o escatom. Ou seja, Deus não fez, eles vão fazer. É mais ou menos essa mentalidade. Quando você chega em Marx, ele está já na esteira do socialismo utópico, principalmente do socialismo utópico francês, mas agora ele está tentando cientificar a coisa, né? Não que tenha conseguido, inclusive. Vamos ver. Tem como faltar, ou quando eu sou meio burro, e também, né, desapego aos bens materiais. É ponto. Óbvio que eu não quero passar por problema, quero conforto, mas também não vou ficar gostando. Coloque na equação a questão relativa à esperança derradeira, tá? Vamos lá. Tanto assim das coisas. Eu tenho apego a bens emocionais. Isso eu tenho. Por exemplo. Por exemplo, esse copo é um copo qualquer. Ele custou 10 mil reais. Putz, é foda. Tanta gente precisando de dinheiro, com fome, não sei o que gastar. Mas quebrou esse copo, quebrou o copo. Agora só, este copo é o copo da minha avó. Vou guardar. Eu vou guardar. Então isso não é apego a bem material. Eu entendo apego emocional. É apego emocional. Que é um problema. É o princípio do acumulador. Eu tenho um problema dessa família. Então eu preciso me desapegar. Na verdade, o acumulador é uma distorção disso aí, que é um sentimento nobre e bonito. Leva isso ao É uma distorção de algo que é legítimo. Mas é um efeito psicológico que a pessoa não percebe e de repente ela afundou. Né? Afundou em tranqueira. Enfim, aí eu entendo essa secular, né? E quando eu falei que as pessoas precisavam acreditar num morto espontâneo mesmo, aí a pessoa falou, mas eu sempre me considerei cristã. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que segue o ensinamento de Jesus. Se você não acredita que o defunto levanta... Os amigos dele, então, são cristãos seculares, assim como ele é. O Richard Dawkins, se não me engano, já se colocou como um cristão secular. Já vi vários outros se colocando dessa maneira, mesmo sendo agnósticos ou ateus. É natural, é aquela velha máxima católica, né? Que diz que o Ocidente tem seus pilares no direito romano, na filosofia clássica, tem razão deles falarem isso também, e no cristianismo, sem dúvida. Né? Um dos pilares é a fé cristã, que tem, mas no sentido dos seus valores mais profundos, que impactou assim, totalmente a civilização ocidental. Não tem como fugir disso. Então nós somos hoje frutos, ainda que você tenha entre nós ateus e agnósticos ou de outras religiões, nós somos fruto também dessa influência poderosa do cristianismo e dos seus valores. Né? E daí entra essa ideia de cristão secular. Levantou e andou e ficou, não lembro agora quantos dias aqui. Você é um admirador dos ensinos de Jesus. Exato, mas você não é cristão. Cara, muita gente bugou. Muita gente nos comentários falou, mas Pirula, não sei o que. Pirula, isso, mas o que eu tô mais bugado aqui não é do jeito. É que, olha que ironia, precisamos de um ateu pra falar um negócio que é óbvio lulante. Eu tô de novo puxando a orelha dos crentes que estão me ouvindo. Quem não acredita na ressurreição literal não é cristão. Isso é óbvio lulante. Isso é a base do evangelho. Mas, sabe, só dando um exemplo do que eu quero dizer de um ateu. Você sabe que pra mim, dar um prêmio Nobel pra Madre Teresa de Calcutá é uma... Só uma coisa, os caras aqui no chat agora estão colocando que Pirula é o caminho. É o caminho. Jesus amado, não é o caminho, não. Desculpa. Estão brincando também, né? O Rodrigo vai falar que da Madre Teresa de Calcutá, inclusive eu discordo do Rodrigo nesse ponto aí, mas enfim, eu vou até pular aqui, porque eu quero explicar uma coisa pra vocês. Baseado nisto, tá? Pirula confessa ser um cristão secular. O que a gente pode falar sobre esse assunto? Eu deixei descrito aqui para eu não ficar perdendo muito tempo, para ser mais pontual. Então, o problema é que o cristianismo secular, ele também tem as suas aporias, pois admite a razão prática e nega o fundamento dela. Então, poderíamos pensar até em Kant, vou citar ele daqui a pouco, mas a admissão aqui é a seguinte, é de um pensamento ético. Porque a gente tem que perguntar, antes de tudo, se dizendo cristão secular, de onde vem a ética? Ela vem do senso comum? Ela vem dos hábitos sociais, é um espírito que tem base na intuição, ela é puramente religiosa e tem o seu fundamento em Deus,
ou é fruto, podemos dizer também que essas coisas podem se linkar uma com a outra, tá? Mas podemos perguntar se ela é fruto da lei natural. Bom, na guilhotina de Hellman, você percebe a diferença de ser e dever ser. Mas será que podemos falar de uma guilhotina se Deus é o fundador da existência enquanto realidade? Porque em Deus você tem o ser e o dever ser, né? Claro que eu estou falando isso aqui a grosso modo, filosoficamente a gente poderia ter colocado Deus antes do ser, nos termos ubirianos, mas eu não vou tratar aqui profundamente sobre isso. Então deixa eu ler essa parte aqui para vocês. Ó. A visão do mundo do Pirula não tem capacidade, por exemplo, de moralmente contrapor a Hitler. Porque se o Pirula se diz ateu, fundamentalmente ele não tem nenhum lastro que permita que a ética dele se fundamente naquilo, tá? Pois ela representa um esquartejamento entre ser e dever ser. Essa visão, certo? No Pirula, que é naturalista, não há um vínculo entre ser e dever ser. Há, na verdade, um abismo entre essas coisas. Ser é o que é. Dever ser é o que deve ser. Aqui é descrição do que é. Aqui é prescrição, normatividade. São coisas diferentes. Só que em Deus, ser e dever ser não estão separados. É óbvio. Daí o porquê admitimos essa unidade intrínseca. Claro, se você apela para o dilema de Euctifron, uma coisa mais dos debates platônicos, socráticos, você pode até pensar, mas será que Deus está acima das virtudes? As virtudes estão acima de Deus? Será que Deus inventa a ética e os valores? Ele mesmo pode se contrapor a isso? Será que Deus pode ser mal porque ele inventou o bem? Vamos entender tudo isso. Mas, se o pressuposto está dado apenas em quesito naturalista, não há necessidade, ou necessária conexão entre o que é e o que deve ser, certo? Qual conexão que há nisso aqui, no naturalismo? Não tem. As leis da natureza não imprimem sobre nós a moral na sociedade da relação com o próximo. A moral na sociedade, né, melhor dizendo. E vírgula, que eu não coloquei aqui, da relação com o próximo. Quando você escreve no celular, cara, no WhatsApp, ele vai mudando as palavras, você nem percebe. Bom, as leis da natureza não imprimem sobre nós a moral na sociedade. Claro, a gente pode falar de lei natural no sentido escolástico, muito mais profundo do que eu estou colocando aqui. Aí a gente pode pensar de uma outra maneira, certo? Não vou entrar nem no mérito da questão. Mas eu estou colocando aqui que mesmo quando você fala de lei natural na escolástica, o fundamento é Deus. Daí o motivo de pensadores meta-históricos como Yuval Noah Harari, que é citado no debate entre o Pirula e o Rodrigo, que eu achei muito interessante como eles colocaram, né? Principalmente o Rodrigo, como ele colocou essa crítica ao Harari, de uma maneira muito adequada, inclusive citando bibliografia que contradiz algumas ideias do livro Sapiens. Para quem não sabe, assista o debate ali que o Rodrigo vai explicar melhor. Dizerem que os direitos humanos são uma ficção. O Harari fala isso, os direitos humanos são uma ficção. O Harari tem uma visão naturalista do mundo. Ora, para o ateu também é assim. A moral ou a ética é uma ficção. Tem quem faça a diferença entre moral e ética, né? A gente pode pensar nesses termos também, onde moral teria mais a ver com o aspecto cultural e também com os usos e costumes. Agora, a ética teria a ver com uma contingencialidade dentro de um determinado contexto, avaliando caso a caso e, portanto, admitindo, inclusive, dilemas éticos. Mas tem quem não faça essa diferença e, bom, enfim. Pelo menos uma diferença a gente tem que admitir. Que existe de um lado o aspecto cultural, uso e costumes, e do outro lado vai existir uma reflexão mais profunda a respeito de dilemas bem postos pontualmente numa determinada contingência. Então, mas voltando ao ateu. O ateu também é assim. Vê a moral e a ética como uma ficção. Não todos, poderíamos pensar aqui em termos kantianos e se dizermos, portanto, agnósticos. E por isso que eu cito ele aqui, né? Que, para os ateus, a razão prática de uma ética, ou pensando aqui numa moral ou no imperativo categórico, podemos admitir isso para a razão prática. Por certo, temos aqui uma herança kantiana. Kant mesmo admitindo que crer em Deus dá razão... Ué, cadê a continuação daqui, velho? Dá razão ao indivíduo, acho que é isso. Não estou conseguindo ler o texto inteiro aqui, não entendi nada. E aí Dostoiévski já dizia, está escrito errado aqui, na boca de Ivan Karamazov, que sem Deus tudo é permitido. Na verdade, isso fora uma sentença parafraseada a posteriori. O Ivan Karamazov não diz exatamente nesses termos, mas o significado é esse. Ora, quando nos voltamos ao direito, falamos de fatos jurídicos, certo? Mas o que isso significa no mundo real? Significa uma prescrição contratualista, onde temos de responder pelas nossas ações em sociedade. Aquilo que fizemos de errado no sentido de cometer um ilícito, devemos responder em proporção ao crime ou delito, principalmente no Código Penal. No entanto, perguntar qual o fundamento de uma lei nos leva a questões mais profundas. De um lado, nos valemos da ética, e de outro lado, da dianoética. Essa diferença está onde? Está lá em Aristóteles, que julgo, em termos de filosofia ética, superior
a de Immanuel Kant. Vou tentar explicar um pouco disso no decorrer desse vídeo. Quando você fala de Aristóteles, ele está pensando na ética como ação e a dianoética como razão. Na dianoética você vai se perguntar qual é o fundamento disso aqui, certo? O Pirula não vai perguntar isso, perguntar se vai além disso aqui. Pelo menos não no sentido de dar fundamento para a ética, tá? Por exemplo, ação ética, justiça, prudência, coragem, bondade, generosidade, tudo isso está contemplado na ética. Agora, quando a gente fala de dianoética, virtude da razão, lógica, crítica, honestidade intelectual, avaliação de consequente, qual a consequência da minha ideia? Por exemplo, se eu sou só naturalista, qual a consequência dessa ideia no mundo? No sentido de que ela não dá fundamento, por exemplo, para a ética, porque há uma guilhotina, um corte, um esquartejamento da relação de ser e dever ser. É claro que pessoas como Pirula, eles pensam virtude da razão, eles tentam ser honestos intelectualmente, não preciso duvidar disso, ou que eles usem a lógica, tá? Mas quando estamos falando aqui de fundamento ético, em termos dianoéticos, onde você coloca esse fundamento, Pirula? No cristianismo secular? Bom, então você se vale da ideia de que a ética se fundamenta nos hábitos sociais. Certo? Há um problema aí, já explico. Aí eu digo, se esquivar disso, é se esquivar de uma justificativa de caráter também epistêmico. Como poderíamos justificar a boa conduta se pela natureza não há lei que tenha relação punitiva com a moral? Eu posso falar aqui de Deus e dizer que ele é justiça e pune o malfeitor. E certamente isso é assim. Claro que a punição aqui tem outra característica que não a mera vingança, tá? Quando você não pensa em Deus na mesma categoria do homem, esse é um grande erro que as pessoas cometem. Deus tirou a vida de alguém, nossa, por que ele fez isso? Cara, vamos lá, Deus criou a realidade. Agora, é aquilo que eu sempre digo, né? Uma coisa é Deus tirar a vida de alguém. Outra coisa é Deus mandar matar. Isso aí, pra mim, tem um problema do ponto de vista ético que eu discuto em outros vídeos. Nem vou discutir isso aqui. Porque isso abre um precedente. Qualquer um pode dizer que recebeu uma revelação. Não há critério para alguém dizer se recebeu uma revelação de Deus ou do diabo. Qual o critério para isso? É uma questão puramente subjetiva. Bom, então se alguém mata em nome de Deus, Deus mandou, a culpa é de Deus. Bom, você que está falando. Você que fez o ato, né? No fundo, foi você que fez o ato. Então, aí é um problema. Agora, Deus próprio, ele mesmo, fazer esse processo, até deixar isso acontecer no âmbito natural, é bem diferente. Porque não podemos julgar Deus na categoria de uma criatura, tá? Não podemos fazer isso. Do ponto de vista filosófico, é um absurdo. Mas Deus é justiça ou Deus inventou a justiça? Ou a justiça vem antes de Deus? No dilema de Eutifron, que na verdade é um falso dilema, a gente admite simplesmente que está escrito na própria Bíblia, né? Que a natureza de Deus é esta: justiça, virtude. Deus é assim, ponto. Acabou. Do ponto de vista teológico, ou da teologia especial, que se contrapõe à teologia... Não se contrapõe, né? São só diferentes. Dá para você conciliar, evidentemente, a teologia especial, que é a revelação, e a teologia natural, que é de filosofia clássica, principalmente aristotélica. Deus é, enquanto natureza divina, o fundamento das virtudes. Ele não inventa virtudes e depois se vê livre para negá-las. Eu escrevi errado aqui. Não, eu não. Foi o meu celular, tá? Esse celular é o teclado do meu celular que faz essas merdas aqui. Nesse quesito, sim, Deus justifica a ética. A saber, não só o bem, mas também o belo, a estética. É aquilo que eu falo, né? Deus, ele é fundamento da ética, mas é também fundamento da estética. É só vocês lerem o livro do Roger Scruton a respeito de estética. Vocês vão entender isso claramente. Mas então, podemos pensar dessa forma. Deus justifica do ponto de vista de fundamento a ética, a estética, a economia em termos de bom e mal, com U. O verdadeiro, em termos de falso ou verdadeiro, ou relativo ao aspecto lógico. E a realidade, em termos daquilo que é ontológico. Destes todos, o mais imediato é a realidade, nesse quesito. Tá? A realidade que nós estamos presenciando em nossa vida. Como bem nos lembra o filósofo basco Xavier Zubiri. A realidade imediata está ao nosso redor e nós somos capazes não só de percebê-la, é a percepção, como também os animais o são. O homem e o animal captam essa realidade imediata. Mas o homem tem uma capacidade a mais, porque ele a capta no horizonte, na verticalidade, na profundidade de 3 dimensões. E os animais também, no sentido da profundidade de 3 dimensões? Pode ser. Mas, veja bem, da 4ª dimensão, quem tem essa capacidade é o homem. Ou seja, do aspecto temporal, o homem trabalha com passado, presente e futuro. Consegue projetar essas realidades também futuras. O animal não. O animal tem uma característica muito mais imediatista, né? Isso é uma coisa óbvia. Bom, e também no sentido de uma 5ª dimensão, quando falamos de conceitos metafísicos, como eternidade, infinito, essas coisas,
nós não deveríamos conhecer se fôssemos só e apenas animais. Agora, de caráter metafísico, nós temos essas apreensões. Não, tudo bem, a gente não sabe explicar o que é a eternidade, mas é impossível não admitir que a eternidade é uma realidade do universo. Não do universo em si, que o universo é eterno, mas que deve existir alguma eternidade que comporte a realidade que nós vivenciamos. Porque se existe alguma coisa, o nada absoluto é impossível. E existe alguma coisa, né? Nós estamos aqui fazendo o que, afinal de contas? Agora, de caráter metafísico, entendendo, por exemplo, a necessidade como conceito filosófico, se contrapondo à possibilidade, ou seja, a admissão da eternidade, algo que foge completamente de uma questão puramente tridimensional, se quisermos falar aqui nesses termos. Tá? Cara, isso aqui é um tema muito grande, mas eu só quero colocar para vocês aqui esse problema do Pirula em fundamentar o aspecto ético, se valendo apenas do cristianismo secular. Ele tem que apelar que é uma ideia mais vinculada provavelmente a David Hume, que é o padrão do gosto, do ponto de vista estético, e do ponto de vista ético, também os hábitos sociais. Só que isso não dá necessário fundamento, não. Tá? Inclusive, se você for pensar do ponto de vista de de um psicopata, como é que você vai explicar isso? Até tem um texto aqui, tá cortado, eu não sei o que aconteceu, deixa eu tentar vir aqui, e aí eu volto lá para ver, deixa eu ver. Agora esse texto de cima apareceu inteiro. Deixa eu só reler essa parte então para vocês. Ó. As leis da natureza imprimem sobre nós a moral da sociedade em relação com o próximo. Daí o motivo de pensarmos meta-história, ou de pensadores de meta-históricos como Harari dizerem que os direitos humanos são uma ficção. Ora, para o ateu, também é assim. A moral ou a ética em ficção é uma ficção que é boa em termos de razão prática. Por certo, temos aqui uma herança kantiana. Kant mesmo admitindo que crer em Deus dá razão ao imperativo categórico, lembremos, tem o imperativo hipotético e o categórico, ele atesta, em sua razão prática, em via de sinalizar o precursor, ainda que com ressalvas, que é o David Hume, que precisava fugir do seu sono dogmático, lembram? E assim considera, pela sua grande obra crítica da razão pura, a primeira, que no final a metafísica entenda-se teologia natural e ontologia, e considere também a teologia especial, tinham problemas de ordem dos limites do conhecimento, acreditando assim a subjetividade enquanto espécie, a capacidade que o homem tem de moralizar. O elemento objetivo passa a ser a estrutura da espécie e não necessariamente o fundamento da metafísica. Olha só, isso aqui é importante. O elemento objetivo, que é, digamos, o nosso cérebro, é que nos dá essa capacidade de sermos éticos. Tem um laço de realidade aqui sim, tá? No caso, nós temos uma tendência empática. Inclusive, eu até coloco aqui que os psicopatas, eu até coloco no final aqui, no entanto, o que isso vale para um psicopata? Ele poderia muito bem se justificar na sua castração empática e dizer que nele não há imperativos. Porque se não há um fundamento, do ponto de vista ontológico e metafísico, de uma realidade profunda, porque na verdade, assim, como é que a gente vai saber se tem esse fundamento ou não? Alguém pode questionar. Porque você vai provar que Deus existe? Bom, os filósofos tentaram fazer isso, né? Inclusive Tomás de Aquino. Santo Anselmo, o Plantinga também tem uma visão bem interessante, que eu vou tentar dar um esboço aqui para vocês depois. Mas, bom, será que se a moral se fundamenta em Deus, então você tem que provar que Deus existe? Porque se não provar que Deus existe, então você não tem ética. Não necessariamente. Porque, igual eu falei para vocês, o fenômeno, que é o que aparece, o próprio Kant reconhece isso, né? O que aparece é o fenômeno, ele existe. Agora, do ponto de vista numênico, o fundamento desse fenômeno, que é o fundamento ético, como nós podemos falar disso? Os escolásticos e vários outros filósofos, tanto da antiguidade quanto da modernidade também, vão admitir um fundamento em Deus. E nesse fundamento ético, estamos falando de que Deus comporta tanto ser quanto dever ser. Tá? Então, é nesse ponto que vejo um problema, pelo menos do ponto de vista filosófico, estou colocando, na questão de você simplesmente se colocar como um cristão secular. Pelo hábito, né, eu sigo. Tudo bem, você segue pelo hábito, ok. Né? Mas tentar compreender isso do ponto de vista filosófico também ajuda aqueles que têm crises existenciais, que precisam de uma resposta que lhes dê esse fundamento. Certo? Talvez você não precise, mas tem quem precise, com certeza. Porque a gente pode falar aqui de ética no sentido autônomo, isso aqui é uma coisa de Kant, inclusive, né? Você pode pensar ética no sentido autônomo ou no sentido heterônomo. Então, ética heterônoma é aquela que tem, de certo modo, uma imposição alheia. E alguém pode dizer, então, mas aí, quando você fala que Deus é o fundamento da ética, você está falando de uma ética que é heterônoma. Só que, para mim, isso é uma confusão, de novo, de categorias. Eu não estou dizendo que a ética é heterônoma se Deus é o fundamento ético. Pelo contrário.
Aí você tem que ter autonomia para se validar deste fundamento, porque Deus não é, meu Deus, cara, Deus não é o seu vizinho. É o criador da realidade, é diferente. É um fundamento ontológico profundo. É a realidade da realidade. Então isso é o que pode te dar, enfim, autonomia para você ter uma imposição da própria consciência. Agora, se não há fundamento ético, em que você baseia a sua consciência? Esse é o ponto que eu coloco aqui, essa diferença entre ética autônoma e heterônoma. Colocando a ética heterônoma não como sendo a prática de quem acredita em Deus, mas sendo a prática daquele que simplesmente pratica a sua compostura, às vezes até de caráter puramente estético, né, se valendo do glamour daquela sociedade que impõe etiquetas. E esse sim, né, se tornando um heterônomo no sentido ético. Bom, mas a gente tem muitas coisas a discutir ainda, tá? Esse aqui é só um dos pontos que eu queria abordar. Tem outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, que está na parte 7 horas e 49 minutos. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho antes. Na verdade tem 9h40 também e 36 e 32. Eu vou pro 36 e 32 primeiro. Se não me engano esse é o vídeo inteiro. Então 36 e 32, vamos lá. Eu vou tentar, né, comentar tudo isso. Vamos ver se o vídeo não fica tão grande. A ciência, ela é dinâmica, seja em qualquer área. Sim. Da física, biologia, arqueologia. Aí depois a gente pode entrar das de ciências, não, porque tem um debate também. Tem debate. Nossa, A área humana é ciência ou não é ciência? Tá. Então, é isso que eu queria abordar um pouquinho com vocês, assim, só de passagem, não tem como falar tudo isso hoje. Mas quando a gente fala de ciência, cara, a gente tem que entender que tem um troço chamado filosofia da ciência. Que muitas vezes aqueles que praticam a ciência, que pegam a mão na massa, que tem a sua linguagem esotérica de acordo com a sua disciplina, às vezes o cara estuda astronomia, cosmologia, biologia, enfim, inúmeras áreas, como paleontologia, arqueologia também. Cada um tem, claro, o objeto de estudo determina também o método que você utiliza para estudá-lo. Então tem um aspecto histórico, tem um aspecto empírico, tem um aspecto matemático, tudo isso é importante. Só que, afinal, o que é ciência? Esse é o nome do livro de um autor chamado Alan Chalmers, que escreveu em 1970 na esteira de Karl Popper, apesar de ele fazer críticas também ao falsificacionismo. É um livro extraordinário. Eu ia ler algumas partes aqui, mas não vai dar tempo, vai ficar muito grande o vídeo, vocês vão ficar desanimados. Mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro. Eu estou relendo ele, fazendo algumas anotações para repassar um estudo mais aprofundado sobre filosofia da ciência, porque falta muito filosofia da ciência no debate atual. Muito, muito, muito mesmo. Então você tem que citar o Thomas Kuhn, você tem que citar o Karl Popper, você tem que citar Lakatos, você tem que citar o Feyerabend. Pô, é muita gente que faz críticas pontuais e profundas ao método científico. E as pessoas não falam nada, né? Hoje tem muito cientista propagandista que tenta seguir os passos de Carl Sagan e caem no indutivismo ingênuo, que é uma coisa assim bizonha, que já era discutida no começo da segunda metade do século XX, que já era visto com maus olhos, e tem gente hoje no século XXI ainda falando em termos de indutivismo ingênuo. Então não dá, né, para cair nessa esparrela. Então aconselho muito vocês a lerem esse livro ou então esperarem que eu faça um vídeo sobre esse assunto, tá? É só isso que eu queria comentar nessa parte aqui. Tem a parte aqui, agora eu vou pular, no 7h49, mas a 9h40 é onde o Pirula responde uma pergunta. Então 9h40, pra gente ganhar tempo, né? Vamos lá. Pera aí. Fechei, não era pra fechar aquilo não. Depois eu abro de novo, né? 9h40, tá? Vamos lá. Que é o finalzinho. Terceiras opções. Então, de alguma forma, isso seria existiu ou que veio do... Isso aqui mesmo que eu quero, vamos lá. Por 2 páginas. Lê o livro todo. A história ainda não acabou. É isso que o Rodrigo estava falando, eu lembro bem. Ele estava falando do questionamento que tiveram a respeito da Teodiceia, né, o sofrimento no mundo, Deus e tal, toda essa história, que chama muita atenção de muita gente. E ele estava colocando que, bom, você tem que ler o livro todo. A existência aqui na Terra é o quê? É 2 páginas de um livro de 14 bilhões de páginas. Então, pelo amor de Deus, você está julgando o livro por 2 páginas, meu amigo. Assim, uma coisa já é óbvio que isso é uma burrice, né? Mas eu entendo que do ponto de vista da nossa experiência com o mundo, cara, todos nós estamos passando por uma experiência individual no mundo, e ela pode ser muito profunda, às vezes dolorosa, às vezes prazerosa. Então é claro que nesse sentido temos que considerar sim, temos que considerar que do ponto de vista inclusive de uma situação mais drástica, não é nada fácil, e você passa por essa situação e tem sentimentos à flor da pele que você reconhece. Agora, pensando de uma forma mais abrangente, você tem que também entender que, se crendo na fé, a coisa não acaba aqui, tá? Se a gente fala só do ponto de vista do universo, considerando que ele de fato tenha lá os seus 14 bilhões de anos,
Olha só quantas páginas a gente não leu ainda, né? Agora, se falarmos de eternidade, aí fica incomensurável. Tô falando uma história geral. E aí aquela só pergunta, né? Do universo? Como que era? Você tem ela ali? Esse é o ponto que eu quero abordar com vocês aqui. Tá fazendo um link com uma pequena discussãozinha que eu tive com um colega aqui do canal. A gente vai mostrar daqui a pouco, vamos lá. E, ó, se o universo, assim, é sobre a crença do ateu. Né? Tipo, você tem um universo que sempre existiu ou que veio do nada, não há terceira. Exatamente. Ou o universo sempre existiu. Não necessariamente, né? Você pode pensar. Algo sempre existiu, certo? De onde se deriva o universo. Você pode pensar no multiverso que sempre existiu. Tá, mas o multiverso tem que ser uma coisa que a gente chama de super, hiper complexidade. Tá, ok? Quando você fala de Richard Dawkins e seu argumento para refutar a Deus, ele vai dizer mais ou menos assim, que eu já citei isso aqui antes, né? Se Deus existe, então ele tem que ser mais complexo do que ele criou. E se ele é mais complexo do que ele criou, que é o universo, então logo você não responde o que é Deus, porque você precisa de uma coisa mais complexa e há um retrocesso infinito aí. Uma coisa mais ou menos assim que o Dawkins coloca, porque ele não entende o argumento escolástico de que Deus é um ser simplíter. Porque em Deus existência e essência coincidem, como falaria ali o Tomás de Aquino. E tem quem coloque, do ponto de vista de uma teologia negativa. Teologia negativa significa uma teologia que não fala o que Deus é, mas sim o que Deus não é, nesses termos. Claro, poderia aprofundar essa questão, mas na teologia negativa não colocaremos nem essa questão se Deus tem essência ou não essência, natureza. Deus é. Deus é, tá? Ele cria a existência, ponto. Já citei isso várias vezes antes. Então, Deus é simplíter, não complexo. Em termos corpusculares, Deus não é feito de átomos, por exemplo, certo? Agora, a questão é que esse argumento do Richard Dawkins serve para o multiverso. Tem muita gente que não percebe isso. Bom, não serve para Deus, porque a gente já explicou isso teologicamente para você que é burro, né? Eu não tô falando para o Richard Dawkins. Agora, o multiverso explica o universo? Não, porque se o universo é complexo, bicho, o multiverso tem que ser muito mais complexo. Não está explicando nada. Né? Porque o multiverso não pode ser caótico, vamos combinar? Né? Tem que ser mais complexo para comportar o número de universos que ele comporta. E Deus tem que ser maior do que a gente poderia imaginar, ainda mais. Né? Vamos ver. Das opções. Então, de alguma forma, isso seria uma crença, né? E você teria, enfim, aí a parte do universo onipotente, aquilo lá, foi uma viagenzinha. Quem fala, o cara que pergunta pra ele fala que, bom, se o universo é infinito, então, o que o Pirula não entende de filosofia, cara. Porque quem fala isso não é o cara que tá dando uma viagenzinha, Pirula. Quem fala isso é o Spinoza. Que no universo infinito qualquer coisa pode acontecer. Então, assim, não é um raciocínio absurdo. Se o universo é infinito nos termos de caráter, inclusive temporal, pior ainda espacial, né? Seria um absurdo. Nem Aristóteles admite o universo temporalmente, ou melhor, espacialmente infinito. Isso aí é um erro de você projetar uma potencialidade matemática, porque os números podem ser infinitos, para a espacialidade temporal, que é você confundir o que é verossímil com o que é ontológico. Né? Não dá para fazer isso. Então Aristóteles não admite um universo que seja espacialmente infinito. Acho que nenhum grego admite, até algum grego louco pode ter admitido uma ideia dessa, mas Aristóteles não. E o grego comumente não faria. Tá? Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de um universo temporalmente infinito, o Aristóteles acaba admitindo, porque ele fala que Deus existe no sentido de que é um motor imóvel, mas não, percebam bem, não no sentido mecanicista, pelo amor de Deus. Aristóteles jamais diria no sentido mecanicista, porque é uma coisa anacrônica. O mecanicismo é uma projeção na matemática em relação à realidade que acontece só ali, né, pós-iluminismo, período do iluminismo. Assim, não, a gente pode colocar no renascentismo já essa ideia do Deus que matematiza, né? Sem dúvida nenhuma, já existe isso lá na Renascença. Mas vai ganhar força, né, no iluminismo, até o ponto de chegar na figura de Laplace, que eu vou mencionar daqui a pouco para vocês aí. Então, temos que tomar cuidado para não confundir alhos com bugalhos. O cogumelo aí que o cara usou, eu não entendi nada que ele falou, né? Não é cogumelo não, filho. Pelo amor de Deus, cara. Muito filósofo já falou isso. Sinto muito. Não, o Paquito junto com outra pergunta. Aliás, o Craig, né, o William Lane Craig, ele menciona essa ideia também, para dizer que num universo infinito, Deus acabaria existindo, né? Porque qualquer coisa é possível, no sentido de que tempo não vai faltar, né? Você tem um passado infinito e um futuro infinito, porque na verdade não dá nem para falar de um e outro. Aliás, deixa eu mencionar uma coisa interessante que eu estava matutando, né? Sobre, por exemplo, a teoria B do tempo, que se vale da teoria geral da relatividade do Albert Einstein. Os caras falam mais ou menos assim, passado, presente e futuro é uma amálgama, então o futuro já existe. Bom, se o futuro já existe, do ponto de vista do universo que nós conhecemos, nós temos um seríssimo problema. Porque nós sabemos que o nosso universo ele sofre de entropia. O universo está enferrujando e, segundo o Russell, né, que já dizia isso, claro, é simplesmente papagando o que os físicos já falavam à época, o universo vai ter um fim. Tá? Ele vai se separar tanto as coisas, as coisas das outras, né? Ele está se expandindo, está se separando, que no final não tem como
ele se manter íntegro. Ele pode rachar, literalmente rachar. Só que a teoria B do tempo vai dizer que existe passado, presente e futuro simultaneamente. Bom, aí fica a pergunta. Se o universo é tempo e espaço, e seu futuro já está dado, por que raios ele ainda existe? Já que o universo ele vai ter um fim e vai se rasgar em si mesmo. Porque se isso acontece no futuro, e isso atinge o tempo e espaço, tem que atingir também o presente ou o passado? Será que eu estou enganado nesse raciocínio? Digam vocês aí, comentem aí. Me parece um absurdo isso. Porque se a destruição do universo afeta a sua estrutura, sendo ele um sistema fechado, então isso significa que se o futuro já está dado, se já está dado, então o universo já teria que ter sido destruído. Para começo de conversa, ele nem poderia existir, né? Você tem que pressupor que o futuro tenha uma eternidade para poder admitir um universo que não se destrua em si mesmo. Só que o universo, per se, ele tem limites. Então não tem como você admitir esse aspecto da eternidade nessa contingência que nós vivemos, que se chama espaço-tempo. Desculpa, me parece um absurdo isso. Então como é que você explica a relatividade geral à luz de suas descobertas no sentido de uma junção em tempo e espaço? Bom, podemos pensar isso daí de outra hora, porque é uma coisa mais complexa. Agora, nesse sentido aqui, da teoria B do tempo, para mim parece uma aporia completa. Por isso que eu sigo mais a ideia da teoria A do tempo, que nós vivemos no universo que está se expandindo e os acontecimentos estão abertos aí, tá? Portanto, não sendo, eu vou explicar isso daqui a pouco, não sendo um determinismo completo. Vamos ver. Então, agora o do universo sempre existiu ou veio do nada. São as duas opções que poderiam ser feitas se você colocar uma opção naturalista sem colocar nenhuma Divindade. Cara, o naturalismo, velho, o naturalismo tá cheio de aporia, pelo amor de Deus, bicho. Quando você estuda o naturalismo, tudo bem, é importantíssimo, cara, se estudar paleontologia, você estudar biologia, você conhece coisas que não tem nem ideia, tá? Porque é um estudo muito, muito segmentado. É um recorte muito específico da realidade. E é fundamental, um estudo fundamental. Agora, se você não tem noção nenhuma das aporias do próprio naturalismo, você não pode chegar aí e ficar propagandeando o naturalismo. Tá cheio de aporias, cara. Eu vou tentar mostrar algumas aqui daqui a pouco. Bom, nenhuma divindade ou elemento já mostrei uma aqui, né? Imaterial. E que isso seria uma crença. Veja, detalhe, naturalismo, do ponto de vista filosófico, ele é uma metafísica, tá? Pra quem não entendeu ainda, é uma metafísica. Só que o Pirula não estuda metafísica. Então, fica muito difícil pra ele, cara. A questão é, se você me perguntar o que eu acho da origem do universo, eu vou te falar assim, ó, eu acho o que as pessoas estudam. Você não sabe nada, né? Não tenho não tem capacidade pra entender. Não, capacidade até poderia ter se eu me esforçasse, mas eu não tenho conhecimento e, a princípio, não tenho nem o interesse, por enquanto, de estudar a origem do universo. Não, estuda antes filosofia, se você tem interesse nesse sentido, cara. Acho que estudar o que é o naturalismo do ponto de vista filosófico, mais profundamente, não só com autores que defendem então, o naturalismo, pelo amor de Deus, mas com autores também que criticam, igual eu. Eu estudo, eu me considero cristão, eu estudo muitos autores que criticam o cristianismo. Tem muitos livros aqui. Mas também, claro que eu leio aqueles que são a favor da fé, mas para ter uma visão mais alargada desse assunto. Então, assim, se a sua visão de mundo é esta, naturalista, então, o que você já leu a respeito dos críticos do naturalismo, Pirula? Fica a pergunta pra você aí. Acho muito interessante, acho muito legal, mas eu mal tenho tempo de ler sobre as coisas que eu quero mesmo e de desanuviar, e demais, né, ler uma coisa super complexa. Imagino, todo o esforço... Pessoal, estudar é um esforço intelectual muito grande, gasta muita energia, tá? Pra quem acha que estudar coisas preguiçosas é burro pra caramba, porque só você praticando, né, lendo livros, estudando, anotando, preparando aulas, às vezes, você percebe o quanto o esforço intelectual cansa mais do que exercício físico, cansa mais do que trabalho físico. Minha experiência sempre foi essa, o cansaço mental sempre foi muito maior do que o cansaço físico. Então eu sei que o cara lê muita coisa da área dele e não vai ter tempo para pegar um simples artigo sobre, um ensaio, né, um ensaio filosófico sobre o naturalismo e perceber as aporias dessa visão de mundo. Para ele, o cara nem tem tempo. Mas eu fico pensando, se você não tem tempo pra fazer isso, não fica defendendo, cara, o naturalismo assim à torta direita, bicho. Você tá comendo bola aí. Como essa da origem do universo. Eu sei que existem Eu vou fazer um vídeo depois só sobre naturalismo, tá? Pra deixar bem especificado pra vocês aí. Possibilidades. E a possibilidade do universo sempre ter existido. A probabilidade. Vamos reconhecer que depois de 9 horas, cara, o bicho tá cansado aqui, eu não vou ficar maltratando ele, né? Porque, ele que ficou 9 horas lá, né? Do universo ter surgido num ponto, ou de ter desaparecido, surgido de novo, de ser vários universos, de não ser um só, de ser um universo dentro do outro. A aporia está dada. Multiverso, bicho. Não explica merda nenhuma. Já ouviu falar? Ele citou a navalha de Oca, mas não percebeu que a navalha de Oca serve justamente para refutar. Refutar não, mas para indicar, pelo menos, uma contra-evidência do multiverso.
de ser só uma memória de 5 minutos Isso é uma atrás. memória de 5 minutos. Essa questão da memória de 5 minutos atrás, bicho, que ele cita aí, eu já citei várias vezes no meu canal, no sentido que você precisa acreditar no testemunho da memória para fazer ciência, ponto. Para fazer ciência você tem que ter crença, tá? Não sei se entender essa parte, porque não tem como justificar fundamentalmente ou epistemologicamente a ciência, no sentido, eu tenho uma crença que é verdadeira e a justifico, tá? E como é que você justifica outras mentes? Como é que você justifica o testemunho da memória? Como é que você justifica o mundo fora de você? E várias outras coisas. Então o Thomas Reid simplesmente vai dizer assim, né, na filosofia escocesa que critica, inclusive, David Hume com muita destreza. Ele vai falar, olha, vamos lá. Você tem que partir de alguns pressupostos. Existe um mundo fora de nós. A fenomenologia meio que nega isso, né? Mas eu estou mais com o Thomas Reid nesse sentido. Temos uma consciência, temos a testemunho da memória. Se eu não confio no meu testemunho da memória, como é que eu vou fazer ciência? Nenhuma, não tem como fazer nada, nem filosofia, nada. Creio no meu senso de dor e prazer, na visceralidade dos meus sentidos. Não são só 5, né? O Zubiri coloca 10 sentidos. Creio também na sensação de dor e prazer. E de certo e errado, eu já falei. E de certo e errado, também na minha noção de certo e errado. Por mais que a gente não tenha universalmente uma normatividade do que é certo e errado e uma ética universal, nós temos princípios universais para saber o que é certo e errado. Tá, não temos um conjunto de regras ou leis ou constituições que abranjam o que é certo e errado, no sentido de regras ou legalistas. Isso seria um absurdo, porque a ética ela trabalha também com acontecimentos pontuais e contingenciais que não cabem dentro de um livro de regras. Por isso que não tem como você falar de uma lei universal para todo mundo, nesses termos. Mas você tem que admitir princípios e fundamentos para que a ética, na sua abrangência de caráter contextual e contingencial, possa ser validada. Tá? Eu sempre falo isso. Então, isso quebra as pernas do relativismo cultural, por exemplo. Porque o relativismo cultural vai falar, mas não existe lei universal, então a gente tem que ser tudo relativista. Tá, mas tem princípios que validam a minha ética num contexto do qual se apresente para mim algum dilema. É coisa óbvia isso daí, cara. Assim, enfim. Então, a partir disso, nós temos que admitir já de antemão as dificuldades da nossa própria visão de mundo e tentar tratar isso com uma reflexão mais apurada. No caso aqui, poderia citar inúmeras aporias do naturalismo, e daqui a pouco vou apelar aqui a algumas ideias em resposta a um amigo nosso aí que comentou no canal. Essa possibilidade, cara, eu fiquei... Ué, mas é um pensamento filosófico real. Você claro. tem 5 minutos uma memória de 5 minutos. De ser uma essa possibilidade... Enfim, né, você tem que ter essa noção, tá? Isso aqui o Pirula tá falando de um problema epistemológico. Eu não sei se ele se deu conta, tá? De que o que ele tá apresentando aqui é um problema epistemológico muito sério. Como você justifica a teoria do conhecimento? Como você justifica a gnoseologia? Se você pode duvidar até do testemunho da memória. Cara, eu fiquei... Ué, mas é um pensamento filosófico real. Você claro. tem livro escrito sobre isso. Agora, enfim, existem várias opções, digamos assim, de hipóteses. Provavelmente daria pra parar pra pensar em mais um monte delas, se eu tivesse tempo e não estivesse cansado, né? De maneiras sem interferências não materiais, para surgimento do universo, alguma coisa assim. Qual é a minha crença? Eu não tenho uma crença, entendeu? Vai falar, mas você está afirmando que o universo surgiu sem Deus. Olha, eu quero que você ache um vídeo, uma texto, alguma coisa afirmando alguma coisa dessa. Não tem Deus, nunca falei que coisa nenhuma. Eu só falei assim, o que os dados nos mostram é, enfim, que aparentemente o universo teve um ponto de origem, há 13 bilhões de anos atrás, e eu falo, eu não tenho nenhum motivo para discordar das pessoas que estão afirmando isso aqui. Então esse é o ponto, entendeu? Mas não te faz pensar, no mínimo, que um ponto de origem signifique a necessidade de explicar o motivo pelo qual esse surgimento ocorreu? Motivo não no sentido teleológico, né? Mas no sentido de uma causa eficiente. E aí não tem a ver com teísmo e ateísmo. Porque não tem causa eficiente Aristóteles, vocês já entenderam, né? Não tem. Só que Aristóteles não sabia, né? Pelo menos da física atual, da ideia de uma origem do universo. Ele acreditava que o universo sempre estava aí, sempre existiu com Deus, e que Deus sendo causa final, atraía o universo, portanto não é Deus não faz o universo se mover do ponto de vista mecanicista, né? Como eu já tinha dito. Mas ao mesmo tempo não é causa eficiente. Vem a ser causa eficiente somente no tomismo. Porque boa parte das pessoas que afirmam essas questões cosmológicas aqui são pessoas também que acreditam em Deus. Né? O próprio Felipe Heim fez questão de salientar isso aqui naquele dia lá, que ele falou assim, né? Que o pessoal falava assim, não, porque a gente tá aqui com os naturalistas, com não sei o quê, o Heim falou assim, eu não sou ateu! E aí porque a origem do universo via Big Bang, ou via outro fenômeno qualquer, mas num ponto, né? Tanto é que quem propôs isso primeiro foi o padre, né? Que ele falou assim, era coincidente com o Gênesis, né? Tipo, tem um ponto de origem, né? E não uma existência contínua, né? Mas aí tem esse lance de... eu falo de... eu não entendo por que o Marcus Eberlin fica batendo tanto nessa tecla do Big Bang, o Adalto também, né? É como se fosse uma aporia completa. Tudo bem, o Big Bang dá a ideia de uma evolução cósmica, e talvez isso não combine demais, não combine muito, né, com a Bíblia e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado de fechar as portas para uma determinada ideia, porque ela parece contradizer com a Bíblia. Agora é aquilo, se você tem evidência para dizer que realmente o Big Bang não aconteceu,
como ele está em caráter mais hipotético, ganhando, vamos dizer que é uma hipótese um pouco mais próxima do que seria teoria em ciência, do que algumas ideias como essa questão de que há uma expansão do universo, depois um retrocesso. Bom, você está falando que é um retrocesso do universo, qual que é a lei natural que vai fazer com que o universo se retroaja, bicho? Não tem sentido isso daí. Isso aí é coisa do eterno retorno nietzschiano, tá ligado? Não tem uma lei específica que dê conta de explicar isso, apesar que tem alguns autores como o Roger Penrose que tentaram formular alguma coisa em âmbito físico sobre esse assunto, mas para mim, na minha percepção, é muito fraco do ponto de vista até da pouca admissão que isso tenha na física moderna, né? Mas é aquilo, plausibilidade não é método científico, então, mas eu ainda continuo vendo com muito maus olhos essa ideia de que o universo possa se retroagir depois da sua expansão máxima, porque não tem lei física para isso. Vamos lá. Compressão e expansão, compressão e expansão. Tal. São ideias interessantes que eu não tenho nenhum tipo de habilidade para. Agora, óbvio, como eu tenho um pensamento ateísta, né, eu vou provavelmente dar preferências a explicações que possam me fazer sentido dentro do mundo material. Dentro do mundo material que eu falo, para mim é uma explicação mais simples a não. Eu acho que, Pirula, falta você estudar um pouco da sua cosmovisão e ver quais são as aporias que abarcam o materialismo e o naturalismo. Será que você um dia parou para pensar que a sua visão de mundo materialista e naturalista tem aporias filosóficas? É aquela coisa, se o cara não dá muito valor pra filosofia, ele acha que filosofia é só um viajar na maionese. Se ele pensar isso, ele realmente tá muito equivocado. Interferência de um ser que é muito mais complexo do que o material. Contudo, se a gente for sentar numa roda pra ficar conversando e chegar na parte de filosofia, esses negócios assim, provavelmente vão ter. Provavelmente não, em 10 minutos vai chegar no questionamento que eu vou falar, não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. E a princípio não estou preocupado, né? Posso me preocupar com outras coisas, posso anotar no caderninho depois pra levar pra refletir em casa e tal. Caderninho de anotações. Bom, deixa eu só comentar alguma coisa com vocês aqui pra gente tratar dessas aporias do naturalismo. A primeira coisa, a gente tem que saber o que é acaso. Vocês já procuraram estudar sobre acaso do ponto de vista filosófico? Acaso ele tem a ver, se a gente pensar bem assim, com alguma coisa que se contraponha à causa final, à teleologia. Mas tem muitas formas de você ver o acaso, por exemplo, na história do pensamento. Se você pega a raiz etimológica da ideia de acaso, alguém pode dizer o universo surgiu do acaso, a gente vai se remeter aqui do ponto de vista etimológico da palavra, tá? Casus, ou ocaso, vem daí, vem do latim. Então, quando você fala, por exemplo, aquele verbo latino cadere, não sei se eu pronunciei certo, me perdoe, não sou especialista em latim, aquilo significa cair. Então, quando você fala acaso, no sentido, claro, agora de algo imprevisível, você está dizendo, bom, é simplesmente uma coisa não planejada, não teleológica, que é oposta à ideia de causa final. Aí alguém poderá dizer, então, todo acaso é um acidente. Não necessariamente, eu até fiz aqui um texto para explicar essa diferença entre acaso e acidente, que eu julgo assim, muito importante. Deixa eu só pegar ele aqui no WhatsApp. Ó, achei o texto aqui, vamos lá. Ó. Só uma pequena diferença importante para a gente pontuar sobre a filosofia do Aristóteles. Ó. Em Aristóteles, as palavras acidente e acaso não têm exatamente o mesmo significado. Acidente refere-se a uma característica ou propriedade que não é essencial. Na verdade, você pode falar de propriedades que estão vinculadas a uma determinada essência. Mas aqui, acidente não é isto, tá? Não essencial ou intrínseco em um objeto. Mas que pode ocorrer a ele sem alterar sua natureza fundamental. Então, um homem é um homem. Só que um homem pode ser loiro, ou pode ser moreno, ou pode ser negro. Isso é uma questão de acidentalidade, certo? Então, quando a gente está falando de acidentes, estamos falando da característica não essencial de um objeto. Agora, o que é o acaso? Refere-se a eventos ou ocorrências fortuitas que não são causados por uma finalidade ou necessidade interna. O acaso está relacionado a uma ideia de contingência e imprevisibilidade. Então, quando eu estou falando de acaso, eu estou me remetendo a ocorrências fortuitas. Então, perceberam essa pequena diferença entre acidente e acaso? Isso aqui é importante para a gente continuar, tá? Quando nós chegamos aqui, deixa eu só deixar correr esse vídeo para não ficar uma tela parada aqui. Deixa uma movimentação sem som aqui, tá? Vamos lá. Só para ver os caras falando aí, né? Já que a temática é o vídeo deles. Vamos lá, deixa correr aí. Propaganda. Então o que acontece? O Geisler, aqui na enciclopédia dele, muito interessante sobre filosofia da religião, ele vai falar assim, ó. O conceito de acaso evolui em significado. Acaso, para Aristóteles, como a gente viu, e outros filósofos clássicos também, era apenas a intersecção do fortuito de duas ou mais linhas de causalidade. Você pode pensar numa linha transversal, uma indo para diagonal à direita, outra para a esquerda, o encontro entre elas seria um acaso. Ou plataformas, também você poderia pensar nesse sentido. Nos tempos modernos, no entanto, o termo assumiu dois significados diferentes. Quais são eles? Ausência de causa ou grande causa cega. Cara, os dois têm problemas, tá? Quando você pensar que acaso é uma ausência de causa, tem uma falha aí no sentido que você admita
que essa ausência de causa gerou alguma coisa. Por quê? É correto, óbvio, você dizer que acaso não é uma causa. Mas não é correto você dizer que algo acontece sem causa. Aí já está sem sentido, certo? Ah, mas a mecânica quântica vai falar das partículas subatômicas que aparecem e desaparecem, pululam de um lado para o outro lado e tudo mais. Bom, ainda assim, né, não necessariamente não falemos aqui de causa nesses termos. Você tem o princípio de incerteza de Heisenberg, que você poderia admitir uma questão aí de aleatoriedade num aspecto micro e não no aspecto macro, tá? Mas também é uma questão complexa. Mas beleza, você tem alguma abertura nesse sentido. Mas não necessariamente que é o não causado que cause alguma coisa. Isso teria que ser muito bem pensado. Porque é uma diferença de você falar de probabilidade matemática, que é algo que realmente existe, e de causa cega. Que inclusive é praxe do naturalismo, né? Quando você fala de acaso como uma causa cega, que é a segunda forma de você pensá-lo, você está admitindo essa crença materialista e pensando a causa cega como a causa real de todas as coisas. E por que isso é falho? Bom, primeiro, é correto falar de probabilidade, como eu falei. Só que atribuir causa ao acaso, já que o acaso é nada, aí é um problema. E entra aqui o pensamento que o Geisler cita aqui do Spall, um pensador, um filósofo e cristão, né? Ele vai falar exatamente sobre o acaso seguinte: o acaso não tem o poder de fazer nada. Partindo do silogismo seguinte. Primeiro, proposição: o acaso não é uma entidade. Segundo, não entidades não têm poder porque não existem. Terceiro, dizer que algo acontece ou é causado pelo acaso é atribuir poder instrumental ao nada. Então, perceba esse exemplo aqui do jogo de dados. Ó. A definição da palavra acaso depende parcialmente da cosmovisão a empregar. Então, você tem aqueles dois usos que a gente citou aqui, né, que geralmente são confundidos como quando falamos sobre a origem das coisas. Acaso como probabilidade matemática e acaso como causa real. Ora, quando a gente fala de acaso como probabilidade matemática, a gente está falando de acaso como coisa abstrata, digamos assim, tá? Por exemplo, eu jogo um dado e as chances desse dado é em 6, que dará o número 6, né, porque ele tem 6 lados. A probabilidade, portanto, é de 1 em 36, que dê 6 em 2 dados. Tá? E 1 em 216, que dê 3 6 de jogarmos 3 dados. E assim vai aumentando. Essas são probabilidades matemáticas. Mas o acaso não fez que os 3 dados dessem 6. Então, vocês estão entendendo que o acaso não fez nada aqui? Você só está fazendo um cálculo. O que interferiu para que ocorresse o resultado dos dados foram a força e o ângulo do lançamento, a posição inicial na mão, como os dados baterem contra o objeto, se for no chão, na mesa, a trajetória do dado e outros resultados vinculados à inércia. O acaso não teve influência sobre o processo. Esse é o ponto. Então, nesse sentido, o acaso não tem o poder de fazer nada. Quando você fala de probabilidade, você está falando apenas de uma abstração, de uma explicação. E aí ele vai falar aqui o seguinte, ó, deixa eu ver aqui na próxima página. Causas inteligentes podem justapor-se ao acaso. E o que significa isso? Duas coisas dispostas de maneira a não haver nada que as separem. Ponto. A justaposição da inteligência com o acaso. Nesse sentido probabilístico. Então você pode falar de causas, você pode falar da causa necessária, você pode falar de causas secundárias, você pode falar do universo enquanto um sistema ordenado, determinado, mas não numa determinação fatalista, ou numa ordem cardinal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode falar de ordem no sentido ordinal, que haja uma abertura para essa realidade. E aí o Geisler vai dizer, o que parece ser uma mistura aleatória não está necessariamente isento de propósito racional. Há um propósito racional por trás da criação de uma mistura aleatória de sequências numéricas num sorteio de loteria. Quer dizer, podemos pensar num resultado aleatório? Podemos, claro, porque é loteria. Só que há uma estrutura para que se faça o jogo da sorte da loteria. Há um propósito racional para a mistura aleatória, por exemplo, de dióxido de carbono que expelimos no ar à nossa volta. Senão voltaríamos a respirá-lo e morreríamos de falta de ar. Então, o que o Geisler está querendo dizer aqui? Que nesse sentido, Deus, o Criador e o acaso não são conceitos incompatíveis. E a conclusão dele é a seguinte, lembrando que eu não concordo com tudo do Geisler, tá? Eu só estou citando aqui o que ele fala sobre o acaso. Bom, conclusão. Estritamente falando, o acaso não pode causar ou originar o universo e a vida. Todo evento tem uma causa adequada. As escolhas são causas inteligentes ou causas não inteligentes, causas naturais ou causas não naturais. A única maneira de saber de qual delas se trata é pelo tipo de efeito que produz.
Então, você falar que a vida surgiu de uma forma cega, do ponto de vista probabilístico, é um absurdo. Ponto. Ainda que você negue o design inteligente, enfim. O surgimento da vida, da não-vida, estatisticamente falando, é bem absurdo. Já que o universo manifesta criação inteligente, portanto, é razoável supor uma causa inteligente, já é uma visão teleológica, né, do Geisler. E o acaso ou a casualidade aparente. Pode ser parte de um desígnio geral inteligente na criação, ou seja, o princípio de incerteza é fundamental para que, vivendo no universo contingencial, as criaturas tenham alguma liberdade em vista delas serem inteligentes, mesmo à deriva de um criador onipotente e inteligente. Bom, isso é bem interessante e cai como uma luva nessa questão aqui que eu abordei. Deixa eu só ir para o meu canal aqui. Está lá em comunidade. Peraí, deixa eu só entrar aqui e vamos ver isso. Então o que acontece? Eu tinha postado isso aqui um tempo atrás, 4 dias atrás na verdade, espalhando o evangelho da obviedade, que é os tipos de inteligência, segundo o Xavier Arzu, fazendo uma contraposição entre inteligência animal, inteligência humana e inteligência artificial. Porque, ora, aqueles que detraem a própria humanidade seguindo aquela vertente mais desconstrutora do estruturalismo, dizem que o homem é um animal. Tá? Bom, que o homem é um animal, tudo bem. Mas se ele é um animal, ele também se diferencia da maioria dos animais. Esse é um ponto que a gente tem que considerar aqui. E de outra forma, com a ascensão das inteligências artificiais, está havendo essa comparação entre inteligência humana e inteligência artificial. E nesse meio tempo, que isso se tornou polêmico, e há muitas visões a esse respeito, né? Inclusive de neurocientistas dizendo que é impossível você comparar a inteligência artificial com a humana, e eles estão falando isso de forma muito correta. Apesar de tudo isso, tem quem defenda que essas coisas sejam compatíveis. E respondendo um amigo nosso aqui, sobre isso, que discordou do quadro, né? Eu acabei escrevendo um texto e eu vou ler esse texto para vocês, porque combina um pouco com o que a gente está falando aqui do debate do Pirula do Rodrigo. Primeiro, né, vamos ver isso aqui. Ó. Em relação à inteligência humana, animal e artificial. A inteligência animal tem conhecimento sensorial como fundamento, como experiência baseada em percepção direta. Vamos fazer uma comparação, vai. Já a humana tem inteligência sensível conceitual e de experiência baseada em sensibilidade inteligente ou intuição. Então, significa que, para esse autor, a inteligência do ser humano já é dada de forma simultânea no momento da percepção ou da sensação. Tá? A sensibilidade do homem já é diferente da sensibilidade do animal. Não há uma mesma sensibilidade do homem e do animal para que depois o homem faça uma abstração racional sobre aquilo. Não. A sensibilidade já é um sentir-ligir, é a sensação com inteligência. E a inteligência artificial? Ela processa dados mediante seu algoritmo. Ela é programada, baseada em dados. Então, quanto mais dados ela tiver, melhor ela vai processar aquelas informações e ela pode ser treinada pelas listas de dados que ela comporta, ok? Mas não que ela tenha consciência, e pelo menos eu estou falando aqui do que a gente conhece do ChatGPT, sabe? O próprio ChatGPT responde isso para você. Né? O que dá para comparar a inteligência artificial com a humana? Vai lá e ele responde para você. Né? Mas aqui o Zubiri vai bem fundo, né? Ele vai no ponto nevrálgico. Por exemplo, de capacidades. Do animal você tem variedade de habilidades. No humano, você tem raciocínio, linguagem e consciência. Na inteligência artificial, você tem processamento rápido de informações. Então, o que acontece é que a inteligência artificial é uma mímese. Mímese, é um mimetismo, é uma imitação da inteligência humana. Só que como isso aqui é artificial, você pode programá-la massivamente para que ela possa projetar e programar coisas e fazer inúmeras tarefas com maior rapidez até do que o próprio ser humano. Tá? Mas não significa que ela tenha a qualidade do ser humano. Ela tem em quantidade, do ponto de vista de uma ação meramente funcional, uma maior habilidade do que o homem. Mas não no sentido qualitativo. Tá? A inteligência artificial, ela não pensa. Ela vai, deixa eu parar para pensar e refletir melhor sobre o que você disse. Não. Você perguntou, ela já escreveu o texto inteiro. Tá? Ela pode demorar um pouquinho mais para processar essas informações, mas ela não está pensando, gente. Ela depende de algoritmos de programação. Aí você fala, pode falar, mas existem evidências de que a inteligência artificial agiu fora da sua programação. Bom, em que sentido você está falando isso? Que aconteceu um bug da inteligência artificial? Do conflito de uma informação com outra, ela até te dá uma informação errada, porque ela está dependendo às vezes da nuvem ou dos dados maciços que ela recebeu no seu treinamento. Pode haver contradição de ideias ali. Agora, isso não tem nada a ver com ela ter consciência, e a partir dessa consciência, entre o estímulo e a resposta, ela tem o hiato como tem o ser humano, e ele decide escolher de acordo com a sua
Não só com o ambiente, não só com a sua genética, mas com a interação dessas coisas. Ele, como um ser que tem intencionalidade, ele decide pela consciência o que vai fazer. E não só pelo instinto, apesar dele ter instinto. E não só pelas tendências naturais, apesar dele ter as tendências naturais. E não só pelos desejos, apesar dele ter desejo. Compreensão do mundo. O animal é limitado à necessidade básica, o homem tem consciência entre inteligível e inteligência. E a coincidência, aliás, né? Coincidência entre o inteligível e o inteligível, vou explicar isso daqui a pouco. E no caso da inteligência artificial, dependente das informações fornecidas, ou seja, você tem que jogar ali muitos dados para que ela possa trabalhar. Intencionalidade. O animal é instintivo, voltado à sobrevivência. Mesmo o golfinho, sim, mesmo a baleia, sim. Ah, mas a baleia e o golfinho tem mais neurônios no córtex do que o ser humano? Pode ser. Mas quem está querendo quantificar as coisas aqui, né? A grande realidade é que o ser humano tem autonomia, liberdade de escolha e uma linguagem infinitamente mais complexa. Eu vi o Pirula falando que o golfinho tem até sotaque. Puta que pariu, velho. Eu sei que ele deve estar tirando isso de algum neurocientista que falou essas coisas aí, mas desculpa, esses caras não têm treinamento filosófico. Desculpa, não tem. O cara estudou a vida inteira neurociência, entende muito sobre esse assunto, mas a neurociência, como um conhecimento já proposto, tem inúmeros hiatos. Então como é que esses caras preenchem o hiato se eles não têm treinamento filosófico? Preenchem daquilo que eles entendem como real, que é o naturalismo e o materialismo. Cara, agora não estou dizendo que são todos, tem muitos neurocientistas que têm sim treinamento filosófico e que pensam as coisas de uma perspectiva um pouco mais apurada, tá? E aí há discordâncias na área, né, óbvio. Eu não estou aqui generalizando, tá, gente? É porque vocês já ouviram um neurocientista dizendo que tudo é cérebro. E é um cara até que eu acho, mano, é um dos caras fodásticos aí da neurociência, né, no Brasil e no mundo. E é brasileiro. Só que ele falou isso, eu falei, meu, você está muito equivocado, bicho. Muito equivocado. Porque você tem um objeto de estudo que é o cérebro humano. E você está dizendo que o que você estuda do cérebro humano é uma representação do cérebro humano. Então qual é a validade do seu discurso se o que você estuda é a representação e não o cérebro per se? Vamos lá. O que eu respondi para um amigo nosso aqui? Se vocês quiserem ler o que ele escreveu também, podem ler à vontade. Eu só vou ler uma parte do que eu escrevi para a gente finalizar esse texto, tá? Esse texto não, desculpa. Esse vídeo. Fala assim, olá, continuando a análise do que você disse, tem alguns adendos importantes que, como eu disse antes, um treino filosófico, ele está questionando essa coisa, né, dessa comparação dos animais, dos homens e da inteligência artificial, ele está dizendo que faz parte de um fenômeno muito similar e tudo mais, eu vou criticar isso. Um treino filosófico poderia sanar. Então, primeiro, é claro que eu também preciso de treinar filosofia, tá? Eu estou estudando todo dia justamente para não comer muita bola, né? Porque eu posso errar também, óbvio. Não é porque eu estudo filosofia que eu saiba tudo sobre filosofia, óbvio que não. Mas assim, ó, primeiro, a distinção de quantidades e qualidades é um fundamento importante, tá? Para estudar filosofia. Por certo, todas as coisas são feitas da mesma substância material, sobre partículas, átomos, mas esse é um aspecto puramente quantitativo. O que você precisa explicar é o porquê de um homem ser distinto de uma laranja, por exemplo. Quando nos voltamos à filosofia clássica, a primeira coisa que Aristóteles faz é diferenciar tipos de causas. A causa material, e todos admitimos isso, inclusive que a matéria é indeterminada e sujeita a acidentalidades, vide mecânica quântica, muito além, né, de Aristóteles, muito posterior a Aristóteles. Não estou dizendo que Aristóteles via a matéria como hoje vemos à luz da física quântica, não. Ele poderia ter toda uma particularidade para pensar o que é matéria, mas acabou de coincidir que a matéria de fato é indeterminada. Enfim, e portanto, sendo indeterminada, ela precisa da inferência da forma, que é o inteligível. Há a causa material e há a causa formal, tá? Também há a causa eficiente e causa final. No caso da causa final, muita gente contesta. Né, hoje em dia, principalmente. Às vezes confunde causa final com falácia naturalista. É um problema, né? Mas vamos lá. E tudo isso, tá? Essas causas vão além do fortuito. E aí você colocar o acaso como uma das causas, a gente já viu que é um absurdo. Da causa formal, não meramente formato corpuscular, podemos supor inteligibilidade. Deixei aqui, em letra maiúscula, para vocês gravarem essa parte. Mas não apenas supor, antes constatar. Nós estamos constatando que o universo tem espaço, tempo, matéria e energia, campos, e o que mais? Informação. O universo tem informação. E essa informação carece de inteligibilidade. Ok? Beleza. Existe ordem no universo. Você mesmo apela a uma ordem algorítmica. Estou falando do rapaz que tinha comentado aqui, tá? Ele apela à ideia de uma ordem algorítmica. Ele está falando, o universo é um algoritmo, é um computador. Tá. Sem Deus, né? Que ele está dizendo. Imagino eu. Bom, para a partir disso igualar de modo homogêneo todas as coisas. Porém, se esquece do que Aristóteles, ainda ele, atestava sobre a realidade do mundo, o ser das coisas, essência e existência, estando nos indivíduos e não na espécie.
O Aristóteles, ele pensa as coisas dentro de categorias de reino. O reino humano, o reino animal, o reino vegetal. O homem é um animal, tudo bem. O homem compartilha tanto do reino animal, quanto do reino vegetal, quanto do reino mineral. Ele compartilha alguma coisa dos reinos inferiores. Mas ele tem algo mais. O que é esse algo mais? Segundo Aristóteles, seria, por exemplo, a razão. Né? Então, que até sobre a realidade do mundo, o ser das coisas, essência e existência. O ser das coisas importa, mas o ser se diz de muitos modos, dirá ele. Estando nos indivíduos e não na espécie. Isso aqui é importante, tá? Porque quando você fala do aspecto de espécie, você está fazendo uma abstração lógica. Mas o que é espécie? Espécie existe de um ponto de vista ontológico? O Aristóteles chega a criticar Platão em seus arquétipos justamente por isso. Então, você já se perguntou por que os homens, fazendo parte de uma mesma espécie, são diferentes uns dos outros? Pois é, Aristóteles perguntou. Ora, toda substância, ou zoologia, estudo da substância, é entidade individual, tá? Eu sei que, do ponto de vista da história, da filosofia, discutir esse tema substância é bem complexo. O próprio Zubiri faz uma crítica à ideia de substância, mas nem vou entrar no mérito da questão agora, certo? Só estou dizendo isso para que ninguém se surpreenda. O autor ele está contra Aristóteles. Sim, tem coisas que o Zubiri discorda de Aristóteles, e tem coisas que eu prefiro em Aristóteles do que no Zubiri, mas eu vou citar os dois aqui na medida do possível, tá? Bom, ora, toda substância, ousia, é entidade individual, e toda entidade individual tem qualia, principalmente no sentido dos seres vivos, né, que eu estou colocando aqui, e não apenas quantita, tá? Você pode pensar no reino vegetal e no reino animal, esse aspecto de qualitativo. E do ponto de vista de uma subjetividade, por exemplo, do morcego, bom, é impossível de nós conhecermos apenas avaliando o seu aspecto quantitativo. Como é que você entende, como é que você conhece a subjetividade do morcego estudando ele no laboratório? Você não conhece nada. Você pode conhecer um pouco do comportamento do animal, mas não a experiência da realidade subjetiva. A realidade ontológica não é apenas o mundo objetivo, fora de nós, mas também o mundo subjetivo. Isso aqui é o mundo subjetivo. Nós, como seres subjetivos, podemos errar no nosso diagnóstico e interpretação do mundo? Sim. Nossa imaginação pode errar, pode ir para muitos caminhos, mas, independente disso, isso aqui é uma realidade do mundo real, tá? Subjetividade. Do contrário, se o subjetivo fosse apenas representação do mundo fora de nós, esse mundo sequer existisse, porque há quem conteste a subjetividade como objetividade, e há quem conteste o mundo objetivo como apenas produto da subjetividade. Nada poderíamos falar do cérebro como objeto, né? Que é aquela coisa que eu mencionei aqui. Acho que é Nicoleles o nome dele, não sei se é esse mesmo nome, mas tudo bem. É do neurocientista que falou isso. Poderíamos falar do cérebro como objeto do mundo objetivo de estudo. Por certo, alguém poderá apelar para Kant nesse sentido. Daí o porquê eu apelo ao Zubiri como contraposto a Kant, uma vez que este último fala do realismo puro e simples, no caso do Zubiri, na inteligência senciente e não do idealismo transcendental, que é coisa kantiana, que na sua revolução copernicana, entre aspas, o sujeito é que determina o objeto. Para o Zubiri, há uma coincidência entre o inteligível e o inteligente, ou entre o sentir-ligir do homem e a realidade fora do homem, que capta o real, e portanto ele se coloca nesse sentido como um realista. Mas não um realista ingênuo, tá? Tem um realismo ingênuo também, não é nesse sentido que ele vai abordar a sua filosofia. A filosofia dele é bem profunda. Podem crer nisso e leiam o livro dele para entender. A qualidade importa. Principalmente enquanto forma. Claro, você pode falar qualidade na quantidade. É óbvio que é possível. Se você reduz a quantidade, perde-se a qualidade. Lógico. Mas eu estou falando aqui principalmente enquanto forma. Enquanto inteligibilidade. E não apenas matéria, tá? Ou você pode falar das categorias aristotélicas e qualidade, tendo quantidade e qualidade, a própria qualidade como acidentalidade. Não tem problema. Eu estou falando enquanto forma. Claro que qualidades também, até falar aqui, também estão em acidentalidades, mas elas se conformam à substância formal. Segundo Aristóteles, somos entidades entes. Alguém pode, não sei se alguém poderia questionar isso aqui, né? Mas depois a gente avalia com mais cuidado. Segundo Aristóteles, somos entidades formadas de matéria e forma, onde se deriva a composição que é o símbolo. Daí falar de acidentalidades, às quais você certamente apela quando relaciona o homem à física, não implica ignorar a metafísica, porém é exatamente disto que a ciência moderna carece, sendo castrada, e o termo aqui é esse mesmo, tá? Castrada, de um dado real e perene, mas interpretando o mundo como se este dado não existisse, a saber, a razão de ser das coisas. A razão de ser das coisas não no sentido meramente de causa final, mas de que essas coisas tenham inteligibilidade. O universo não é apenas tempo, espaço e energia, é também ordem, de onde se deriva a inteligibilidade.
mas não ordem cardinal. Porém, o maior milagre, poucos ou quase ninguém se atenta, mas já era especulado na filosofia clássica entre os gregos. Ou seja, por que há uma coincidência? Vocês já se perguntaram isso aqui, ó, vamos lá. Por que há uma coincidência entre inteligibilidade objetiva e inteligência humana subjetiva? Segundo Kant, o que acontece? A inteligência humana determina o objeto. Mas a gente não sabe o que é o numênico, o que está fora, o que é substância. Não tem como falar disso, segundo Kant. Mas, no Sente Ligeiro aqui do Zubiri, há uma coincidência. Essa coincidência é coisa cristã, a posteriori. Então o Zubiri fala isso não porque ele é cristão, ele é filósofo antes de tudo, né, realista. Mas é claro que essa coincidência é coisa cristã, a posteriori, se a gente quiser falar de cristã. E não combina com a ciência em termos puramente empíricos, pois pela ciência, a consciência e a razão são epifenômenos, algo risível à luz da metafísica. Então os caras, olha só, sendo metafísicos, naturalistas, eles dizem que a consciência é um epifenômeno. Não estou dizendo que todos falam isso, mas se ele falar que a consciência não é epifenômeno, ele tem que explicar melhor o que seria essa consciência. É um fenômeno secundário, às vezes até acidental. Porra, como é que... Desculpa falar a palavra, mas... Se a consciência é um fenômeno acidental, por que caralhada... Eu vou tentar evitar essa palavra. Por que a consciência coincide em inteligibilidade dela própria, em compreender o inteligível do mundo? Que coincidência é essa, pessoal? Isso aqui é mais... Imagino eu que do ponto de vista probabilístico, essa é uma maior coincidência do que do surgimento da primeira vida. Tá? Que já é um absurdo do ponto de vista probabilístico. Agora, imagine então da coincidência do inteligível com o inteligente. Vamos parar para pensar um pouco, pelo amor de Deus. Em síntese, para que o mundo seja inteligível, devo admitir que ele é compreensível, certo? Você quer fazer ciência? Então você tem que admitir isso. Se você não admite isso, então vá plantar batata. Mas para plantar batata você tem que ter uma certa teoria aí também para fazer isso direito, né? Então, vira um vegetal. Agora, mesmo para ser um vegetal, você tem que fazer fotossíntese. No fundo, para você compreender todos esses fenômenos naturais, você tem que admitir que eles são compreensíveis. Tá? E nesse caso, nossa inteligência, enquanto humanos, deve ser próxima ou parecida com a razão ordenadora do cosmos. Independente se isso aqui é Deus ou não, estamos falando de uma ordem. A brutal realidade, entendam bem isso, é que é assim mesmo. É somente por isso que ciência natural e tecnologia são possíveis. Até a ideia de método em ciência é pressuposto de inteligibilidade. Então, o que é filosofia? Vamos lá, vamos pensar um pouco sobre isso. O que é filosofia? Segundo Zubiri, a filosofia ela trata das mesmas questões relativas à ciência natural, só que sempre em termos de transcendência, ou seja, de ir a fundo, não só no conceito, mas também no conceito. Às vezes a ciência não está nem preocupada com o conceito, vai usando o conceito ao bel prazer da sua narrativa, da sua tentativa de explicar o mundo. Mas, enfim, a filosofia tem que ter o cuidado com isso. E tem que ter o cuidado também de transcender essas coisas, porque ela abarca o ontológico. E, portanto, a filosofia já é metafísica. Pelo menos para o Zubiri é assim. Filosofia é metafísica. E estudar metafísica é fundamental se você quiser se colocar como um naturalista ou como um crítico do naturalismo. E aí ele coloca a filosofia sempre como o âmbito de estudar não só os modos das coisas, mas as formas da realidade, certo? Entendendo, portanto, que inteligência senciente é razão no sentido de inteligibilidade e sensibilidade. Então, o universo tem só sensibilidade? Se fôssemos apenas animais, poderíamos não perceber que o universo tem inteligibilidade. E ficaríamos no campo da sensibilidade. Mas as duas coisas são reais para o fenômeno humano. Inteligível e sensível. O que é a lógica? Bom, a lógica é uma linguagem. A linguagem do logos. Né? E o que é ontológico? Ontológico é existência, realidade, sensibilidade, inteligibilidade. Então, no ontológico, o Zubiri está dizendo, essas coisas não estão separadas. A gente separou isso do ponto de vista lógico, ok? Didático, linguístico. Mas ontologicamente, inteligência e sensibilidade não está separado. O que você sente visceralmente, o que você traz para o campo da razão, e que você entende, e que você trabalha pela sua consciência e intencionalidade. Tudo isso de forma simultânea e não separada. Por isso que ele vai dizer que o ontológico se preocupa com a natureza da realidade das coisas e dos conceitos. É engraçado o cara se dizer naturalista e não entender que natureza é aquilo que a coisa é. Ou seja, essência em oposição à ação que aquele ser, digamos assim, realiza. Tá? Isso é fundamental. Então, quando a gente fala de gnose, no sentido zubiriano, tá? Não no sentido gnóstico, lá pós-cristão, a gente está falando de intuição. Intuição, porque já é um sentir-ligir.
Quando a gente fala de acidentalidade, a gente está falando então daquilo que torna a essência compatível aos sentidos de propriedades não necessárias. Quando a gente fala de natureza, a gente fala então da essência do ser, viu, naturalista? E quando a gente fala de ente, é aquilo que é. Podemos colocar substância, podemos tomar ousia tanto quanto essência como substância. Na verdade, o Aristóteles usa das duas formas isso. É impressionante. Por isso que é importante ter cuidado na leitura ali do filósofo. Né? Em outros termos, para fazer um positivista corar de vergonha, a ciência está ancorada na ideia de que há razão no universo. Por quê? Não pode perguntar. Por que não pode perguntar? Porque tudo existe ao invés de nada, né? Pergunta do Leibniz, já herdando essa questão de outros filósofos. Assim, dizer que não devemos perguntar o porquê disto é já uma arbitrariedade ou a negação da ontologia. Entenda a ontologia aqui no que eu já disse, né? A realidade última, tal. Estudo, na verdade, ontologia é estudo do ser. Zubiri, aliás, faz uma intrigante correção à filosofia clássica quando diz que a tese lógica de que percebemos como os animais para depois abstrairmos o universal, isso aqui é uma tese até admitida por Tomás de Aquino, herdada por Aristóteles, é uma dualidade imposta de modo arbitrário relativo às limitações da linguagem. Daqui ele deriva a real distinção entre homens e animais, onde o homem sentilige. Essa palavra é estranha mesmo. E assim, não está nem Zubiri. Isso aqui é um intérprete que vai falar na junção. Porque são coisas simultâneas, afinal de contas. São modos, é um aspecto modal. Mas não tem uma diferença temporal cronológica. O homem é diferente dos animais nesses termos. Os homens sentem de modo distinto. Ou recebem a realidade como percepção sem que haja aí a necessidade de abstração posterior. Claro, a gente faz abstrações e raciocínios. Mas nos pautamos daquilo que percebemos. Então leve em consideração o que os seus olhos veem. Porque quando você desconsidera o que você está vendo, por exemplo, você está vendo um homem e uma mulher. E quando você deixa a linguagem de uma ideologia te contaminar a tal ponto de você não saber nem dizer o que é um homem e o que é uma mulher, então você perdeu a sua capacidade até mesmo de raciocinar. Porque você deixou de lado a sua percepção para validar a sua abstração ideológica. É um mau negócio, tá? É um mau negócio. Se a abstração é porque já havia não o mero sentir, mas o sentiligir, de novo, né? Sentir com inteligência. Intuição em via de alcançar o logos, ou uma linguagem, né, do universo. Apesar de falar de uma única linguagem é bem complicado, podemos pensar em matemática, mas há limites, eu já vou expor isso aqui. Nesse sentido, os animais também são inteligências sencientes, porém de modo mais imediato, como já expliquei antes, ao ambiente, ao momento presente. O ser humano, diferente disso, confere terceira e quarta dimensão, horizontalidade, verticalidade, profundidade. Quarta dimensão no sentido temporal, ao seu raciocínio, pensando no passado, presente e futuro. E nesse caso, as três dimensões, se a gente pensar em Agostinho, que vê presente, passado e futuro como também um ponto de vista subjetivo, ainda admitimos, como já falei também antes, quinta dimensão, na especulação racional da eternidade, de outros conceitos que estão muito além, estão dentro do parâmetro do estudo da metafísica. E temos essa capacidade, simples assim. É claro que a razão tem os seus limites. Não estou dizendo que o homem pode compreender tudo nessa vida, mas que ele tem a capacidade de investigar e a capacidade de digerir essas informações que estão muito além da mera realidade animal que o comporta na sua estrutura corporal. Sobre Leibniz, Laplace, que ele vai citar aqui, né, o rapaz que questiona, o físico do século XIX, Laplace, ele na verdade nasceu no século XVIII, morreu no século XIX, sabemos que ele acreditava no universo mecânico, em sentido cardinal, onde a matemática poderia até prever o futuro se dominada por um gênio ou Deus. Então, se você fala que o universo é como um computador, aí você está meio que apelando àquela física do século XIX, né? Ou no comecinho do século XX, que enfraqueceu bastante hoje em dia. Mas é uma ideia mecânica do macrocosmo. Porém, esse demônio de Laplace não é Deus, tá? Já deixando bem claro, em sentido aristotélico e nem em sentido tomista, nem em sentido cristão, não em sentido metafísico. Seria antes uma criatura do cosmos, sendo, pois, um ser complexo que podemos hoje chamar de supercomputador, um tipo de anacronismo inverso. Isso aqui é o Deus que o coitado do Dawkins imaginava quando eu falava Deus um delírio. Ele está pensando nisso aqui, ele pensa que isso aqui é Deus. Né? Porque, um ser complexo. Meu Deus do céu, né? Puta merda. Como faz falta um pouquinho de estudo da filosofia, né? Que domina o logos, ou a razão matemática, do cosmos, em vez de saber tudo o que irá ocorrer. Isso é possível, pessoal? Não. Essa tese de Laplace, sinto dizer, morre com a pretensão da física clássica. Hoje sabemos que não é possível prever o futuro com exatidão. O universo não tem uma ordem cardinal, mas sim, se pudermos usar nesses termos, poderia pensar ordinal porque tem uma abertura. Ou seja, aberto e não enfadonhamente fechado.
claramente atestada, ainda que de modo pouco esclarecido, na teoria do caos. Pela teoria do caos, é impossível você prever a longuíssimo prazo que vai acontecer no mundo. Claro, probabilisticamente você pode pensar uma previsão do futuro, né? Muitos futurólogos trabalham em termos de probabilidade, isso é totalmente legítimo, tá? Mas não com exatidão, impossível. A teoria do caos, a gente poderia ter algumas críticas, tá? Sobre a teoria do caos, mas em geral, ela demonstra a aporia de uma previsão exata do futuro com razão. Podemos pensar em termos de probabilidade, mas não de fatalidade. Com isso em mente, se enfraquece a tese do determinismo naturalista, em sentido forte. Tá? Digo isso porque não podemos confundir determinismo com fatalismo. Se eu usar somente a palavra determinismo como sinônimo de fatalismo, eu vou estar errado. Tá? Tem coisas determinadas no universo, mas também tem um princípio de incerteza no mesmo universo, onde tem coisas determinadas. E aí como é que você faz o resultado dessa equação? É bem difícil, mas a realidade que nos aparece é essa. Aliás, quando a gente pensa em teoria geral da relatividade e mecânica quântica, a gente vai perceber que essas duas teorias, status de teorias, não combinam. E também por conta de um certo determinismo forte e indeterminismo forte. E acho que é difícil, né? Na verdade, indeterminismo não é fatalismo, porque o fatalismo é determinismo, tá? Mas indeterminismo no sentido de negar todo e qualquer determinismo. E pensar no acaso como uma causa cega. Já é outro problema. São extremos ali. Sim, as coisas são determinadas em termos de causa formal e teleológica. Porque aqui, na formal, é inteligibilidade, tá? E teleológica porque tem causa final. Ou seja, a inteléquia. O último caso carece de mais esclarecimento, que é essa questão teleológica que teremos que ter mais tempo para expor aqui, mas enfim. Porém, a ordem permite desordem, ou um elemento entrópico no próprio universo. O universo tem que ter mais ordem no início do que no seu final, porque existe o princípio da entropia. A entropia atua no universo, então se atua no universo, vai ter um momento que o universo vai se desgastar. Muito. Para um mundo físico, aliás, as estrelas morrem justamente por causa do princípio de entropia. Para um mundo físico, como é o universo conhecido, dentro da ordem, há também desordem. Mas as proporções não são de modo algum equivalentes. Se você apela para um caos completo, de onde surge a ordem por probabilidade, você acaba contestando a própria ideia de probabilidade. Não pode existir caos completo, porque dele não se derivaria nada inteligível. Se você está dizendo que a ordem surgiu do caos completo, desculpa, isso não faz sentido nenhum. Daí o porquê do universo ter mais ordem em seu início do que em seu fim, pelo menos no campo da realidade que conhecemos. Aquilo que está além do universo, se quisermos pensar em multiverso, precisa ser mais complexo do que o universo. É óbvio, né? E aí você só aumenta o problema, você não explica nada. Não afirma, porém, que incerteza, vide princípio de Heisenberg, e princípio de certeza, no caso, e medida estatística implicam caos. O que eu digo é que implicam ordem para a liberdade, no sentido de que você tem essa relação de ordem aberta, digamos assim, né? Onde você tem um mundo que tem, ao mesmo tempo que tem possibilidade, tem potencialidade. Toda potencialidade pode ou não redundar em ato. Possibilidade não é necessariamente potencialidade, mas coisas possíveis podem estar dentro de coisas potentes. Certo? O potente já tem em si mesmo possibilidade, mas o potente é algo mais do que mera possibilidade. Essas coisas precisam ficar claras. É uma questão conceitual. Qualquer distinção entre dois conceitos, caos e ordem, implica a admissão já da razoabilidade para definir o que é caos e o que é ordem. Como é que você define isso aqui, meu amigo? É por palavras, porque a gente inventou as palavras. Não, tem que ter um lastro na realidade. E se há um lastro na realidade, a realidade está sendo compreendida pela linguagem. E não a linguagem arbitrariamente está tentando compreender a realidade. Eu acho que a contaminação kantiana que é um problema aqui também, né? Em outros termos, estamos abstraindo universais e padrões no universo que impossibilitam a ideia de que ele seja caótico em seu fundamento. E se há outros mundos e outros universos, o que os sustenta tampouco pode ser caótico em sentido infinito. Você pode imaginar. Porque você está admitindo eternidade, certo? Do nada, nada vem. Se a gente fala de nada absoluto, porque a física, o universo veio do nada. O físico disse isso. Mas o que é nada para o físico? Sei lá, nada é um espaço vazio. Ou que são campos onde flutuam, ou flutuações quânticas. Porra, então não é nada, né, bicho? Você tá louco, você tá sendo trapaceiro aí. Nada, no sentido absoluto, é outra coisa. Nada, quando você fala de nada, você está falando de uma coisa que não tem possibilidade, não tem potencialidade e menos ainda é realidade atual ou em ato. E logo não tem a inteléquia para fazer surgir uma coisa tão complexa quanto o universo. Isso é nada, é o nada absoluto. Se existe potência em alguma coisa e você chamar essa potência de nada, isso é um erro grave em termos filosóficos e lógico, né, principalmente.
Então estude lógica como ciência propedêutica primeiro, para não cair nessa esparrela que alguns aí caem, né, mesmo sendo físicos. Então, vamos lá. Você está admitindo então uma eternidade caótica, infinita, de onde surge uma pequena, como é que eu poderia, uma pequena faísca de ordem, que dura 14 bilhões de anos. Bom, então olha só. O que o sustenta tampouco pode ser caótico em sentido infinito. Isso é impossível. Você pensar que o que sustenta o universo é algo mais amplo e caótico. Daí considere que o oposto disto é Deus, tá? Do caótico. Você pode pensar Deus como ordem. E não, mas Deus aqui não no sentido de um algoritmo, tá? Você descartou a parte do universo infinito, enfim, daquilo que está além do universo e que é infinito e caótico. Descartou essa possibilidade. Aí você tem Deus e você tem uma ideia de computação algorítmica, tá? Eu estou pensando aqui em Deus justamente como uma ordem, porque é uma inteligência viva. Não é apenas uma inteligência artificial, tá? Ou, se quiser falar, a natureza inteligente, a natureza cria isso, a natureza fez aquilo outro. Tá, mas o que é a natureza? Você está usando um conceito totalmente abstrato, que não tem pessoalidade nenhuma, está atribuindo a ele elementos de relação potência e ato. Por isso Aristóteles vai dizer, Deus não, Deus tudo bem, Deus não, o Deus do filósofo Aristóteles não é um cara que fica intervindo no mundo, tá? Mas ele atrai o mundo para si, no mínimo. Digo já em termos teológicos, tá? Além disso, ele seria necessário em todos os universos possíveis. Aqui é o argumento ontológico do Plantinga, porque o Plantinga, por exemplo, ele vai comparar, vamos supor aqui, um jacaré vermelho de um lado e Deus do outro lado, né? Existem universos possíveis. Um universo possível você vai ter um jacaré vermelho. Talvez até exista aqui no nosso universo, não sei. Mas, será que a gente está falando do mesmo fenômeno aqui, de seres possíveis em universos possíveis? O Plantinga vai dizer, não há uma diferença aí entre você falar de um ser como Deus e uma criatura como um jacaré vermelho. Por quê? Porque o jacaré pode existir no universo, mas ele não é necessário em outro universo. Agora, um ser necessário sempre será necessário em todos os universos possíveis. Essa é a distinção. Então isso aqui importa. E se importa, importa justamente para o argumento ontológico. Ainda que se critique o argumento ontológico, que na verdade dá um salto, dizem os críticos, do lógico ao ontológico, no mínimo precisaríamos pelo menos fazer a diferenciação dentro do argumento ontológico do que é Deus e do que é uma chaleira cósmica. Coisa que o Dawkins também parece não ter feito, né? Bom, já a matemática, se livrando da aporia pitagórica, é uma linguagem que fala do que é possível e razoável, mas não necessariamente do que é verdadeiro e menos ainda do que é real, no sentido ontológico, né? Há uma diferença também entre verdade e realidade, para quem não sabe. Eu tenho um vídeo falando sobre esse assunto. Se assim não fosse, a física moderna não precisaria de método empírico, ficando apenas com os cálculos. Se só a matemática fosse fundamental para saber a realidade, que é o realismo matemático, cara, aí você não precisaria fazer experimentos, você precisaria do método empírico em física. E a gente sabe que não é assim, né? Por exemplo, você pode fazer inúmeras equações e inventar universos que são anos-luz, né, distante da realidade do nosso universo. Por fim, toda tese que atesta a ordem acidental precisa explicar como pode a ordem surgir do caos absoluto, uma vez que o universo conhecido se fundamenta em constantes universais implacavelmente organizadas. Bom, tá aí um tema para vocês refletirem muito, tá? Me vali aqui do debate do Pirula com esse cara que é o Pirula, velho. Olha onde caiu aqui o vídeo. Não, é tipo um clone do Pirula aqui. Pra gente poder, então, refletir sobre esse assunto, me vali o debate deles para falar de outras questões, mas espero que tenha contribuído para você. Então, vou fechar esse vídeo já agora, com urgência, porque senão vocês não vão ter mais paciência para me ouvir em outros vídeos. Até mais.